Então, no começo de tudo, um garoto deixa sua casa e começa a treinar magia de água, até que de repente ele é transportado para um lugar misterioso. Em seguida, ele é abordado por um ser que o tranquiliza, dizendo que eles não estão no mundo pós-vida. Dito isso, ele se dirige ao garoto, chamando de Mihara Ryo, e revela que ele acabou morrendo após um acidente de carro. E ao ouvir isso, Ryo se lembra desse fato e pergunta se aquele ser é um deus. E nisso aquele cara afirma não ser um deus, mas sim um simples anjo. E conforme a conversa avança, Ryo entende que irá reencarnar em um novo mundo, porém ele ainda não sabe o que exatamente ele irá fazer nesse local desconhecido. Nisso, o anjo o deixa à vontade para fazer o que ele entender nesse novo mundo, afinal, ele não foi designado ao local para fazer absolutamente nada. E ao ouvir isso, Ryo decide que irá viver a vida de uma forma pacata, buscando apenas a felicidade nesse novo mundo que ele está preso aí. Enquanto isso, o anjo continua explicando para ele como funcionará o mundo e diz que o local se chama Fia e possuirá magia, porém apenas 20% dos humanos conseguem usá-la. E quando Ryo, o anjo informa que ele tem aptidão para magia de água, mas com o objetivo dele é ter uma vida pacata, o anjo decide enviá-lo para a floresta de Hondo. E além disso, ele também concede para Ryo uma casa e mantimentos para 2 meses. Ao chegar no local, Ryo encontra um livro na mesa onde há várias espécies de monstros para que ele vá conhecendo melhor as criaturas do novo mundo onde ele está vivendo. E mesmo percebendo que o alfabeto está diferente, Ryo se espanta ao ver que ele é capaz de ler aquelas escrituras. E quanto à magia de água, Ryo consegue dominá-la sem nem mesmo falar nada, apenas imaginando o formato da água em suas mãos. Embora isso agilize as coisas, Ryo fica chateado, pois gostava de ter que repetir as entonações para fazer a água surgir. E já ao tentar encher uma banheira com a sua magia de água, Ryo nota que só é capaz de invocar água com a temperatura ambiente, algo que o deixa decepcionado, e assim ele tenta fazer fogo da maneira mais primitiva possível, porém ele não consegue. Então ele tenta fazer gelo e Ryo se depara com um novo problema, pois ele também não é capaz de controlar a magia de água a esse ponto. Nisso, Ryo coloca na sua cabeça que ele precisa dar um jeito de descobrir como fazer gelo, pois dessa forma ele poderá usar uma magia do tipo lança de gelo. E nisso Ryo se esforça um pouco mais, mentalizando as moléculas de água se moldando ao estado sólido, e por fim o garoto consegue congelar a água do balde por completo, algo que já o deixa feliz. Porém Ryo decide ir além, imaginando uma forma para aquela enorme pedra de gelo, e nisso ele retira um pedaço do gelo em forma de cristal e mira o gelo contra o sol, assim conseguindo reter o calor no gelo para fazer uma fogueira mais facilmente. Ao cair a noite, Ryo sente que teve um dia muito produtivo naquele novo mundo, embora tenha sido o primeiro dele ali. Eu pensando um pouco mais, Ryo deduz que se aplicar a mesma lógica que o fez conseguir ter gelo, ele também poderá produzir água quente, simplesmente utilizando da física e também da química. E dito isso, ele deixa o banho e segue para a cozinha para fazer algo para comer. E durante a refeição, Ryo se lembra que só terá mantimentos para 2 meses, o que significa que ele deverá começar a caçar em breve, e por ele ter apenas uma simples faca, Ryo deduz que precisará dominar alguma magia de ataque. Portanto, para garantir a sua vida segura e pacata, ele precisará treinar para conseguir se defender. Nisso, Ryo sai de casa e começa a treinar a magia bola de água para conseguir atacar os possíveis inimigos que forem aparecer em seu caminho. E após praticar um pouco, Ryo consegue lançar a sua primeira bola de água e comemora essa nova conquista. Porém, ele nota que esse ataque ainda assim não será muito efetivo, já que é muito fraco. E nisso, Ryo fica levemente chateado, mas por já sentir que isso poderia acontecer, ele não se deixa abalar tanto. E além do mais, Ryo se lembra que pode usar o jato de água, um ataque muito mais efetivo do que a bola de água que ele acabou de lançar. Mas ao tentar usar essa nova magia, Ryo dispara um jato fraco de água pelas mãos, e então cai no chão desesperançoso. Nisso ele se lembra da conversa que teve com o anjo sobre como usar magia, e o anjo na ocasião disse apenas que ele deve usar a imaginação. No caso, ele precisa ter uma imagem clara do que quer, e dessa forma a magia será disparada naturalmente. E conforme ele vai treinando, Ryo sente sua magia melhorando um pouco. Então finalmente ele consegue fazer água quente, usando a lógica contrária da produção de gelo. E já no dia seguinte, Ryo começa a treinar a produção de gelo no ar, e embora o processo disso seja muito lento, ele consegue ter êxito em sua tentativa de criar gelo no ar. Ao passar dessa primeira etapa, Ryo tenta arremessar o gelo para frente utilizando como arma, porém o gelo voa apenas alguns metros de distância dele e logo cai no chão. E nisso, Ryo nota que todas suas habilidades atuais serão inúteis numa batalha real, pois além de demorar para criar o gelo, ele ainda não pega velocidade suficiente para gerar dano, o que torna a magia dele completamente inútil. E então, Ryo sente que precisará treinar mais a sua magia para aperfeiçoá-la o suficiente para ela ser usada numa batalha. E após treinar exaustivamente, Ryo cai no chão sentindo que está prestes a desmaiar. Então deduz que essa é a sensação que ocorre quando se está com pouca mana. E passados os dias, Ryo consegue ao menos gerar o gelo no ar mais rapidamente, porém ele ainda não consegue lançá-lo muito longe. E seguindo adiante, Ryo encontra quartzo pela floresta e decide ficar com o minério para conseguir fazer fogo mais facilmente. E durante a exploração, Ryo acaba encontrando um javali no meio da floresta, e nisso um
monstro começa a correr na direção dele, ameaçando atacá-lo. Então Ryo fica paralisado, sem saber o que fazer. Porém, quando a criatura fica ainda mais próxima dele, Ryo se joga pro lado no reflexo, conseguindo se livrar do ataque do javali. Em seguida, Ryo invoca um tapete de gelo no chão que vai até o javali, fazendo o monstro deslizar por cima dele. E nisso, Ryo nota o monstro indo para cima com todo, então projeta lanças de gelo na direção do monstro, e assim ele consegue finalmente matá-lo. E ao voltar para casa, Ryo estuda um pouco mais sobre javalis menores e descobre que essa é a espécie de monstro mais fraca daquele mundo, algo que deixa Ryo espantado, já que ele precisou dar tudo de si para derrotar a criatura. E conforme vai lendo o livro, ele encontra uma página que fala sobre um tal dragão que é capaz de destruir uma cidade inteira sem muita dificuldade, e logo abaixo da descrição do monstro há uma nota alertando Ryo a correr caso veja um desses, mas ainda na mesma nota é dito que é praticamente impossível conseguir escapar de um dragão de toda forma. E seguindo para a próxima página, Ryo lê sobre os demônios, que no caso são uma raça de origem desconhecida, portanto a única coisa que eles podem fazer é orar para nunca se esbarrarem com um demônio desse. E ao notar o quão vasto aquele novo mundo pode ser, Ryo suspira de frustração, pois nota que já tem muita coisa que ele ainda precisa aprender. E já em outro momento, Ryo decide sair um pouco para pegar algumas frutas, quando de repente ele dá de cara com um falcão gigante que começa a atacá-lo, mas durante o combate, Ryo consegue ferir o olho do monstro, obrigando a ter que se retirar do combate. E ao ver a criatura longe, Ryo cai no chão suspirando de alívio, e nota que a sua vida pacata, tão almejada, está ficando cada vez mais distante. E ao se levantar, ele nota que acabou se perdendo da direção de casa onde ele estava, porém ele sai ao caminho acreditando estar na direção correta, que de repente ele se depara com Doolan no meio de um rio, mas ele o ignora e segue seu caminho. E passados alguns dias, Ryo consegue lançar um jato mais poderoso de água, dessa vez cortando uma pedra de ponta a ponta, basicamente um jato pressurizado. E nisso, o garoto sente pela primeira vez que está começando a se acostumar com o funcionamento da magia daquele mundo. E ao voltar até aquele guerreiro sem cabeça, Ryo finalmente aprendeu e notou que aquilo se trata de um Doolan, um ser que o livro não menciona, seja por ele não ser um monstro ou por não ser um monstro que estaria em um livro de iniciante. E de repente, a criatura começa a atacar Ryo com a sua espada até fazê-lo cair no chão exausto. E embora ele não consiga derrotar o guerreiro sem cabeça, Ryo diz ter um propósito em sempre estar indo enfrentar aquele ser. No caso, ele sente que o guerreiro sem cabeça está disposto a treiná-lo, e de repente, durante o treino, Doolan invoca uma espada de gelo e se aproxima de Ryo, como se estivesse dizendo para ele ficar com aquela espada e também dominar aquela técnica. E de repente, Doolan entrega a espada para Ryo e se vira de costas para ele ir embora. E já em outro dia, Ryo se depara novamente com aquele falcão assassino que foi ver ele recentemente. E embora o monstro tenha mudado e esteja mais escuro, Ryo consegue reconhecê-lo pelo corte que fez no olho da criatura. Nisso, ele deduz que o monstro tenha tido uma evolução, e de repente, o monstro começa a atacá-lo. E nisso, Ryo projeta 10 barreiras de escudo de gelo para poder se proteger. Porém, o monstro consegue destruir todas as barreiras uma a uma. E em seguida, Ryo projeta suas lanças de gelo para tentar jogar contra o inimigo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o falcão emite um rugido agudo em direção ao gelo, destruindo eles na hora. E nisso, Ryo deduz que esse poder do monstro o permite aniquilar qualquer tipo de magia, um poder que nas mãos de um monstro o torna totalmente OP. E ao se ver sem muito o que fazer, Ryo decide finalmente utilizar a espada que recebeu do guerreiro sem cabeça. Então começa a enfrentar um monstro de igual para igual, mas no fim Ryo consegue cravar a sua espada no falcão, derrotando ele, que começa a se contorcer, mostrando que não aceitou a sua derrota, ainda que ele tenha de fato perdido o combate. E mesmo aquele monstro tendo sido seu inimigo, Ryo acreditava que pôde fazer um bom proveito do encontro que eles tiveram. Afinal, ele usou aquela luta para amadurecer e ficar ainda mais forte. Portanto, ele agradece ao monstro por ter lhe dado essa oportunidade de crescimento. Ao refletir melhor sobre aquela situação, Ryo nota que o monstro evoluiu apenas com o intuito de se vingar dele mais tarde. Portanto, em respeito ao orgulho que trouxe o falcão até aquela batalha, Ryo promete dar um fim digno para o seu oponente, finalizando ele bonito com a sua espada e deixando o corpo atrás. Mas logo ao se virar para ir embora, ele se depara com um dragão que já o deixa assustado. Porém, Ryo é surpreendido pelo fato do dragão ser capaz de falar. Nisso, o dragão pede para ver a espada que Ryo carrega em sua cintura, e ao ver o equipamento mais de perto, o dragão nota que se trata da espada do Rei das Fadas e diz que se ele receber esse presente é sinal de que o rei gosta muito dele. E o dragão também fica sabendo que Ryo foi quem matou aquela águia assassina que ele estava perseguindo. E enquanto eles batem papo, o dragão ouve alguém o chamando, e antes de partir, ele se apresenta como Lewin e diz que eles logo se verão. Enquanto isso, o anjo que levou Ryo até aquele mundo nota que acabou cometendo um erro, deixando uma característica secreta passar em Ryo, algo que já não acontecia há 10 mil anos. E essa característica é justamente a da juventude eterna. E após nosso pró ter parado nesse outro mundo, ele começa a habituar aos poucos e vai até o mar para poder pescar alguns peixes. E Ryo encontra o barco partido ao meio no local. Ao se aproximar mais daquele barco, ele descobre que é um homem no chão, aparentemente sem vida, mas
olhar pro lado, Ryo encontra um outro homem no chão, mas ele, diferente do outro, ainda está se mexendo. E já em outro momento, o homem acorda em um quarto e estranha o fato de ainda estar vivo. Nisso, ele sai lá de fora e se questiona de onde ele está. E quanto a Ryo, ele vai até o jovem e fica aliviado por ele ter acordado. E ao ver Ryo, o jovem fica espantado, pois não conseguiu sentir um pingo da presença dele. E além disso, ele nota o garoto com uma vestimenta humilde, porém decide deixar esse assunto para um outro momento. Afinal, ele precisa primeiro agradecer o garoto pela ajuda prestada. Nisso, ele se apresenta como Abel e diz ser muito grato pelo garoto tê-lo salvado. E quanto a Ryo, ele diz que apenas o trouxe até em casa. E além do mais, ele se lamenta por Abel, pois ele foi o único que sobreviveu ao acidente de barco. Ao ouvir isso, Abel diz a Ryo que ele não deve se preocupar com aqueles caras, afinal, eles eram contrabandistas. Ao ouvir isso, Ryo demonstra interesse em saber mais sobre o assunto, porém a barriga de Abel começa a roncar, portanto, eles decidem comer algo por hora. E durante a refeição, Abel pergunta sobre as vestimentas do garoto, e Ryo diz que não tem nada melhor para usar, afinal, ele ainda não encontrou linha ou tecido para conseguir costurar as roupas. Nisso, Abel lembra que ele pode simplesmente comprá-las já prontas. E logo ao dizer isso, Abel se lembra que o garoto aparenta ser muito humilde, sendo assim, fica claro que ele não teria dinheiro suficiente para comprar as suas próprias roupas. Nisso, Abel sente que acabou de ofender a pessoa que salvou sua vida e fica apreensivo com esse comentário potencialmente ofensivo. Porém, Ryo responde normalmente, dizendo que o lugar em que eles estão não possui nem mesmo pessoas ou cidade. Sendo assim, ele não tem onde comprar as roupas, sobrando para ele apenas se virar com o que tem. E ao ver isso, Abel deduz que aquela carne que ele está comendo foi conquistada por Ryo através da caça, e que por sinal foi feito utilizando a faca de pequeno porte que está logo ao seu lado. E nisso, Ryo explica que ele usa a faca mais para autodefesa ou para limpeza do que para outras coisas. Afinal, ele usa magia de água para caçar e fazer várias das coisas de casa. E ao ouvir isso, Abel fica espantado com o garoto e informa que mesmo na província central, um lugar super movimentado, apenas cerca da metade da população é capaz de usar magia. Portanto, ver um garoto em um lugar tão distante sendo capaz de usar ela é algo que o espanta muito. E além disso, Abel diz que ele próprio não é capaz de usar magia. Quando Ryo, ele se lembra que Miguel havia dito que o número de pessoas capazes de usar magia era, na verdade, de 20% e não metade. Porém, ele deixa essa informação em off. E nisso, Abel se lembra de algo e chama Ryo para ir com ele até a costa para que ele possa confirmar o que acabou de pensar. E no caminho, Abel continua pensativo em relação à magia de Ryo e pergunta se ele não precisa usar um cajado. Nisso, Ryo diz que nem mesmo possui um objeto desses. E ao ouvir isso, Abel deduz que ele tenha tido um cajado antes, mas que acabou perdendo e não conseguiu mais conquistar outro devido à sua extrema pobreza. E vendo que acabou falando outra besteira, Abel começa a se culpar por soltar comentários sem o menor bom senso. E ele então tenta corrigir esse erro, mandando Ryo ficar atrás dele, pois ele promete que irá defendê-los caso algum monstro surja. E ao ouvir isso, Ryo diz que ele não precisa se preocupar, porém Abel insiste nisso e diz que ser protegido a todo momento é algo que irá ferir o seu ego. E já ao chegarem na encosta, eles notam que os corpos dos contrabandistas desapareceram todos. Nisso, Ryo deduz que eles tenham sido comidos ou levados pelo mar. Enquanto os dois conversam, Abel nota o garoto sendo muito formal com ele, então pede para que Ryo pare de tratá-lo com todo esse respeito. Afinal, ele é quem foi salvo ali e por isso acredita que é ele que deve todo aquele respeito. E ao ver isso, Ryo decide tratá-lo da forma com que ele lhe pede, e já após procurar por todo o barco, Abel diz que não conseguiu encontrar o que queria. Nisso, Ryo pergunta o que ele pretende fazer por hora, e Abel diz que irá se encontrar com os amigos dele na cidade de Lune. E ao ouvir esse nome estranho, Ryo diz que nunca ouviu falar desse lugar, mas acredita que ele deve seguir para o norte. E nisso, Abel pensa um pouco mais, então convida Ryo para ir nessa viagem com ele. Mas assim que houve essa proposta repentina, o garoto fica sem entender nada, mas Abel explica melhor as coisas e diz que está na verdade contratando Ryo para ir em uma missão com ele. No caso, o garoto deve ajudá-lo a encontrar Lune, pois Abel não sabe sequer onde ele está. Eu pensar um pouco mais, Ryo aceita a oferta de trabalho e se dispõe a ser o guia de Abel, porém ele pede para eles saírem no dia seguinte, afinal, Ryo ainda precisa se preparar para essa viagem. E ao cair a noite, Ryo diz que sairá para encontrar uma certa pessoa. Então, ele se encontra com um espadachim sem cabeça e o informa que ficará afastado da floresta Rondo por um tempo. Sendo assim, ele ergue a sua espada e diz que lutará mais sério do que o de costume. E após o combate, Ryo se prepara para ir embora, mas antes de partir, ele recebe um manto do espadachim sem cabeça. E já no dia seguinte, Ryo sai de casa pronto para seguir viagem, mas ao se afastar por algum espaço da casa, Ryo se vira para olhar ela de novo pela última vez antes de partir. E ao adentrarem mais fundo na floresta, eles se deparam com um javali gigante. Nisso, Abel pede para Ryo se afastar, pois ele cuidará daquele inimigo sozinho. E nisso, ele derruba o inimigo com apenas um golpe, utilizando uma habilidade de combate. E ao ver isso, Ryo fica impressionado e pergunta o que é uma habilidade de combate. E ao ver isso, Abel se lembra que magos, de fato, não costumam usar essas técnicas durante a luta. E assim ele explica que as habilidades de combate são técnicas usadas por espadachins e outras pessoas que lutam com armas, o que não é o caso de magos, que usam apenas magia para enfrentar os seus inimigos. E ao seguir adiante, eles se deparam com o povo lagarto. Nisso, Abel decide dar a volta para não ter que enfrentar os monstros, mas
assim que eles dão as coisas para as criaturas, Ryo nota os lagartos se aproximando deles. E ao ver isso, Abel nota que não terá jeito a não ser lutar contra eles. Enquanto Ryo, ele decide usar a sua magia para auxiliar no combate. Eu ver que ele é capaz de lançar magia mesmo sem ter um cajado, Abel fica impressionado e pergunta qual foi o feitiço que ele acabou de usar. E nisso, Ryo diz que acabou de lançar uma magia chamada Lança de Cincelo. Dito isso, Abel chama para eles darem continuidade com a viagem, porém Ryo pede para ele esperar um pouco. Então ele usa sua magia para gerar um copo de água, afinal, eles devem estar sempre hidratados, principalmente quando eles estiverem caminhando pela floresta. Ao seguirem adiante, Abel mostra pro garoto uma moeda de seu reino, algo que deixa Ryo impressionado, afinal, essa é a primeira vez que ele vê dinheiro em toda a sua vida. Nisso, Abel explica um pouco mais sobre o dinheiro para Ryo e diz que cada nação projeta as suas próprias moedas. Eu falar sobre alguns reinos próximos ao dele, Abel menciona o nome de Burri, deixando Ryo com um olhar estranho no rosto. Eu ver isso, Abel pergunta se há algo errado, então Ryo diz que esse nome é muito brega e por ser o nome de uma nação, deveria ter sido pensado com mais cuidado, afinal, Ryo jamais gostaria de dizer que veio de um lugar chamado de Burri. E seguindo adiante, Abel nota o local sem muitas árvores no caminho, o que deixa a visão deles mais ampla, e de repente, as pedras do local começam a ser levitadas e jogadas contra eles. Eu ver isso, Abel nota que eles na verdade estão no meio do ninho dos golems de pedra. Nisso, ele ataca um dos golems, abrindo um buraco na barriga dele, porém o monstro consegue se regenerar rapidamente. Enquanto Ryo, ele decide testar um golpe diferente. No caso, ele ergue uma parede de gelo de 10 camadas e joga contra o chão. Eu ver isso, Abel fica em choque e pergunta o que o garoto acabou de fazer. Nisso, Ryo diz que acabou de esmagar 2 homens com a sua barreira de gelo de 10 camadas, portanto, ele usará essa mesma técnica contra os outros golems. Ao sobrar apenas o último golem, Abel nota que ele não consegue se mexer, então Ryo deduz que eles absorvam a energia do solo, mas agora que ele foi derrubado, os golems acabam não conseguindo mais fazer nada. Além disso, Ryo nota que é uma pedra mágica acoplada ao golem, e embora ele quisesse recolher as pedras dos outros golems também, Ryo nota que ele os deixou em uma condição praticamente impossível de ter suas pedras recolhidas. E já em outro momento, eles encontram um Behemoth, mas logo em seguida, um grupo de Wyverns se aproximam do local. Então, ao ver essa cena, Abel deduz que o Behemoth será vencido facilmente, porém ele consegue derrotar o grupo de Wyverns com apenas um rugido. E já em outro momento, Abel e Ryo conversam sobre masmorras, e Ryo demonstra um grande interesse em visitá-las um dia. Ao ouvir isso, Abel diz que ele está com sorte, afinal, a única masmorra das províncias centrais fica na cidade onde eles estão indo. E já ao amanhecer, eles continuam viagem até que de repente, eles sentem uma presença inimiga se aproximando deles. Então, um pássaro gigante vai até eles e ameaça atacá-los. Porém, Ryo e Abel jogam carnes ao céu, distraindo o pássaro e fazendo ele se afastar logo em seguida. E embora eles tenham conseguido sobreviver facilmente, Abel diz que o monstro de antes tinha uma presença muito poderosa e imponente. Enquanto Ryo, ele garante que em uma batalha contra o monstro, eles teriam sido mortos. Afinal, os humanos não foram feitos para lutar contra inimigos desse porte. E quando aquele lugar, Abel diz que há rumores de coisas estranhas ocorrendo por ali, pois andam rolando muitos avistamentos de Behemoth e outros monstros perigosos pela área. Enquanto Ryo, ele sugere que os Wyverns de antes tenham vindo do norte, e sendo assim, eles encontram as criaturas por lá. E ao ver eles, Ryo diz que eles precisarão lutar, afinal, ainda que eles sejam muito fortes, não há formas de evitar que aquele confronto ocorra. Nisso, Ryo congela os inimigos contra o chão, usando sua magia de gelo. Em seguida, Abel recolhe a pedra mágica que o monstro dropou, e diz que está surpreso com a facilidade que eles tiveram de derrotar um Wyvern, mas logo em seguida, os reforços do monstro chegam no local para poderem enfrentá-los. Então, Ryo sugere que eles se divirtam mais com essas criaturas, porém Abel coloca um freio nele, dizendo que o melhor a se fazer é nunca dar de cara com nenhum desses monstros, ainda que eles saibam como derrubá-los. E já ao seguir em direção ao norte, Abel se questiona de onde eles estão. Nisso, Ryo deduz que eles estejam no Império de Burri, mas Abel explica que na verdade o Império de Burri fica exatamente no norte do reino, portanto é improvável que eles já tenham chegado no local. E ao ouvir isso, Ryo demonstra ainda não ter aceitado muito bem esse nome peculiar do reino, pois se sente aliviado por eles não estarem em The Burri. E ao ouvir isso, Abel fica sem entender essa inimizade que Ryo criou com o reino, ainda mais pelo motivo que ele já disse. Nisso, o garoto diz que na verdade Abel entendeu tudo errado, pois ele não odeia o Império de Burri como Abel está pensando. No caso, ele apenas não gosta muito do nome. Dito isso, Ryo nota uma estrada logo à frente deles que parece levá-los do leste ao oeste. E ao descobrir isso, Abel nota umas montanhas familiares atrás dele, então ele diz que ao seguirem adiante por aquela estrada, eles chegarão em uma cidade chamada Kailade. E ao ouvir isso, Ryo fica mais aliviado, pois finalmente poderá descansar em uma cidade depois de tanto tempo. Nisso, Abel nota que o garoto mudou de espírito muito rapidamente, pois há poucos segundos atrás ele estava afim de ir atrás de matar mais Wyverns. E ao ver Abel tentando pegar ele uma contradição, Ryo deixa claro que pretende fazer as duas coisas, cada uma em seu tempo. E quanto a Abel, ele concorda apenas com a versão de Ryo que quer relaxar, afinal, Abel já está cansado de aventuras por enquanto.
enquanto. E além do mais, ele diz que as comidas de Kailade são realmente muito boas, portanto, ele aconselha Ryo a parar de pensar um pouco em batalhas e aproveitar para experimentar a comida local. E já seguindo adiante, eles encontram uma taverna e decidem parar no local para comer. Nisso, Abel começa a falar sobre as tais guildas de aventureiros para Ryo, que por sua vez fica curioso quanto ao assunto. E Abel sugere que o garoto se cadastre em uma guilda o quanto antes, pois um cartão de guilda pode servir até mesmo como identidade para ele, o que por sua vez livrará eles de ter que pagar impostos quando forem passear por outras cidades. Dito isso, Abel lembra que ele serviu como fiador de Ryo, pagando uma prata, e ao ouvir isso, o garoto começa a suspeitar dele, deduz que Abel tenha feito isso como forma de cobrar algo dele mais tarde, como por exemplo, cobrar trabalhos escravos de Ryo. Porém, Abel deixa claro que ele não é o cretino que Ryo está pintando, e ao ouvir isso, o garoto se desculpa com ele por ter suspeitado algo desse nível referente a ele, e quanto a Abel, ele segue explicando um pouco mais o funcionamento das guildas de aventureiros, e diz que o local é o responsável por comprar pedras mágicas e materiais de monstros por um preço bem alto. Enquanto eles conversam, uma funcionária do local leva a comida deles, que no caso é o famoso prato das histórias de reencarnação, o curry. Nisso, Ryo se lembra que normalmente o protagonista de um isekai desse tipo costuma viajar muito antes de conseguir finalmente recriar aquele prato, porém ao ver que isso já existe em Fi, isso deixa Ryo sem palavras, e ao terminar de comer o primeiro prato de curry, Ryo pede para a atendente trazer mais uma rodada. Então ele pergunta para Abel se existe curry em Lune também, e ele por sua vez responde que sim, diz ter ficado feliz em ver que Ryo gostou do prato. E já no dia seguinte, o garoto continua falando do curry, dizendo que ele estava fantástico, e nisso Abel fica incrédulo em ver que ele gostou tanto da comida, e quanto a Ryo, ele pede para Abel não esconder mais nenhum prato delicioso que existe naquela cidade. Portanto, Ryo continua pedindo para Abel lhe dizer as melhores sobremesas dali, porém Abel segue seu caminho e diz que irá cuidar desse assunto mais tarde. E ao seguirem o caminho, eles chegam em Lune, a cidade natal de Abel, e durante o caminho até a guilda, Abel explica para Ryo como funcionam as classificações de lá, e diz que Ryo começará no rank F, que no caso é o rank mais baixo de todos, e assim que eles chegam na guilda, todos se espantam ao ver Abel vivo, pois ele já estava desaparecido há vários dias, e quanto a Ryo, ele nota Abel cheio de pessoas à sua volta, então decide ir pro lado de fora, para não incomodar aquele momento entre amigos. Porém, enquanto ele caminha pela cidade, Ryo dá de cara com uma elfa aleatória, que ao vê-lo, diz que as roupas que ele está usando pertencem ao rei das fadas. E ao ouvir isso, Ryo fica sem reação, porém a elfa diz que estava apenas viajando na roupa dele, e diz que o rei das fadas deve gostar muito do garoto, já que ele entregou um de seus mantos. Dito isso, a elfa se desculpa por não poder conversar direito com ele, pois ela está com pressa, e quanto a Ryo, ele segue encarando sem entender nada do que ela está lhe dizendo, e de repente, Abel vai pro lado de fora e busca Ryo para apresentá-lo aos seus amigos. Então ele explica toda a história que teve com Ryo, quando o garoto lhe salvou até o momento em que ele retornou a Lune. Portanto, Abel pede para que seus amigos tratem Ryo bem, afinal, ele irá se registrar naquela guilda como um aventureiro também. E já em outro momento, Abel leva Ryo até a recepção para se registrar na guilda e pede pro garoto se registrar no nível D como seu endosso. E ao ouvir isso, a recepcionista se espanta, pois até o momento ninguém da Espada Escarlate apoiou uma outra pessoa dessa forma. Porém, Abel diz que o garoto é realmente muito valioso e por isso é digno de trabalhar com ele. Mas antes de tornar Ryo o endosso de Abel oficialmente, a garoto lembra que Ryo precisará passar por algumas provas para determinar o nível de força que o garoto tem. E ao ouvir isso, Abel diz que estava esperando o mestre da guilda para conversar justamente sobre isso e mais algumas outras coisas. E ao ver que ele pretende falar com o mestre, a garota pede para Abel esperar até ela ir chamá-lo. E passados alguns minutos, Abel finalmente fica cara a cara com o mestre depois de tanto tempo. E antes de ir pro assunto principal, Abel se desculpa com ele por ter deixado todos preocupados com seu sumiço. E quanto ao mestre, ele diz que já havia imaginado o pior desde o início, quando soube do desaparecimento dele. Dito isso, ele nota a presença de Ryo e pergunta quem é aquele garoto. Nisso, Abel o apresenta como o cara que salvou sua vida. Eu descobrir isso, o mestre da guilda se apresenta formalmente pro garoto, dizendo ser Hug McClass. E em seguida, ele agradece Ryo por ter salvo a vida de Abel. E ao ver isso, Ryo novamente tenta pagar de humilde, dizendo que estava apenas no lugar certo e na hora certa, portanto, acredita que não é digno de todos esses créditos. E seguindo pro assunto principal da reunião, Abel diz que estava pensando em registrar Ryo como seu endosso, mas ao ouvir isso, Rug diz que o garoto ainda assim precisará passar por uma prova que certifique o nível dele. Nisso, Abel tranquiliza, dizendo que o garoto é, na verdade, ainda mais forte do que ele. E ao dizer isso, Abel joga na mesa algumas das pedras mágicas que ele conquistaram no caminho até Lune, e ao vê-las, Hug reconhece elas como pedras mágicas de elemento vento, porém ele não consegue analisar mais nada além disso. Mas ao pensar um pouco mais, Hug nota que aquelas pedras são de Wyverns. Então, ao notar que eles estão com uma quantidade absurda de pedras, Hug diz que para conseguir aquilo tudo, eles teriam que ter derrotado um exército inteiro desses monstros, algo que é humanamente impossível, ainda mais para dois aventureiros. E quanto a Abel, ele diz que esses Wyverns foram caçados no sul das Montanhas Maléficas, um lugar que geralmente os aventureiros costumam evitar, pois a maioria dos que pisaram no lugar não conseguiram mais voltar vivos. E como Abel e Ryo conseguiram voltar desse lugar, Abel acredita que isso
já é mais do que suficiente para provar a força do garoto. E quanto a Hug, ele aceita essas evidências como provas. Porém, durante a reunião, a sala é invadida por outros amigos de Abel que vão até o local para poder vê-lo. Nisso, Ryo é levado para uma sala de registro, onde é abordado por Nina, que começa a fazer uma série de perguntas para ele. E ao ouvir falar sobre as masmorras durante a entrevista, Ryo pede para Nina colocar o nome dele na próxima invasão que eles farão nas masmorras de Elune. E já ao finalizar o registro, Nina entrega um cartão para Ryo e em seguida deixa a sala. Enquanto isso, Hug sente como se um peso de suas costas tivesse ido embora, pois agora que Abel tá de volta, o clima mórbido que estava tomando a guilda desapareceu completamente. Sendo assim, ele decide espalhar por aí a notícia de que Abel está vivo e conta a Ryo, ele é levado até o local onde receberá o seu primeiro pagamento, por escoltar Abel de volta para a cidade. Mas além disso, Abel diz que pretende comprar roupas novas e um cajado para Ryo, mas ao ouvir essa expressão, Ryo fica sem saber o que exatamente é um cajado e nisso, Abel explica que esse é o item que os magos costumam usar para disparar magia, mas ao ouvir isso, Ryo diz que nunca precisou de nenhum acessório para lançar as suas magias, afinal, o único acessório que ele usa é a espada, quando precisa enfrentar o inimigo a curta distância. Porém, ao olhar o garoto de cabo a rabo, Abel nota que ele não possui nenhuma espada, porém Ryo mostra a lâmina dele, que no caso é apenas uma faca de pequeno porte, o que para Abel não pode ser considerado uma espada. E já em outro momento, Ryo se pega caminhando sozinho pela cidade, e ao parar para pensar nas coincidências daquele mundo com a Terra, Ryo se recusa a acreditar que todos esses sinais sejam apenas frutos do acaso. E já ao cair a noite, Ryo e Abel e mais alguns amigos comemoram a volta dele pra Elune enchendo a cara, e já no dia seguinte, Nina acompanha Ryo até o quarto dele, onde ele ficará, e chegando no local, eles se deparam com mais alguns garotos. Nisso, Nina apresenta Ryo a eles, enquanto os garotos, eles se apresentam como Nils e Eto. E assim que Nina deixa o local, Nils revela que gosta dela, porém Eto lembra que recepcionistas da guilda são cheias de pretendentes, portanto, ele aconselha Nils a desistir da garota. E de repente, Nina volta até o quarto para levar mais um aventureiro. Nisso, o garoto se apresenta como Amon. Enquanto isso, Abel conversa com seus amigos e diz a eles tudo que Ryo fez durante o combate contra os Wyverns. Porém, Linz fica desacreditada, pois o único capaz de fazer tudo que Abel está descrevendo é o Mago Infernal, um mago que foi capaz de queimar 1000 soldados imperiais com um único ataque mágico. E quanto a uma das garotas, ela começa a ficar preocupada com a possibilidade de Ryo ficar do lado do Império em algum momento. Porém, Abel garante que isso jamais irá acontecer, afinal, Ryo já disse ter odiado o nome que o Império tem. E ao passar 5 dias estudando, Ryo e os outros alunos finalmente aprendem tudo a respeito da exploração das masmorras. Portanto, o professor informa que eles entrarão na primeira camada de uma masmorra real ainda naquela tarde. E ao ouvir isso, Ryo sorri de alegria, pois sentia que estava demorando para ele finalmente conhecer uma masmorra de verdade. Mas quanto a Amon, Ryo nota ela um pouco tensa com a situação e diz que ainda está cedo para ficar nervosa com a masmorra, pois começar a se preocupar agora irá deixá-la cansada para mais tarde. E embora ela saiba disso, Amon ainda assim não consegue se controlar. Enquanto isso, o professor chama a atenção dos alunos para ele e diz que antes deles saírem, ele responderá a todas as perguntas que eles tiverem. Nisso, Ryo levanta a mão e pergunta se há alguma forma de ir direto a uma camada que ele já tenha passado. E ao ouvir essa pergunta do garoto, o professor fica surpreso com o fato de ele saber disso, mesmo sem ter pesado em uma masmorra antes. Então, ele responde que há masmorras com um mecanismo do tipo nas províncias do sul. No entanto, ele não encontrará nada parecido com isso na masmorra de Elune. E como ele só ouviu rumores a respeito disso, o professor não saberá dizer em detalhes o que realmente há nessa masmorra do sul. E mesmo sem ter tido a sua pergunta totalmente respondida, Ryo se sente satisfeito com a resposta do professor. E quanto ao Amon, ele fica sem entender o que ele quis dizer com ir direto numa camada da masmorra em que ele esteve. Afinal, ele também não sabia que algo do tipo existia. E quanto a Ryo, ele diz que só havia ouvido falar sobre o assunto, mas também não entende tanto sobre isso. E já ao chegar na masmorra, o professor reforça o que já havia ensinado aos alunos e diz que a cada poucos anos, os monstros da masmorra se multiplicam rapidamente em um fenômeno conhecido como rugido das profundezas. E muitas vezes, os monstros que surgem durante esse período chegam até a superfície. Portanto, eles fizeram muros duplos na cidade, justamente para evitar a invasão desses monstros descontrolados. Enquanto ouve toda a explicação do professor, Amon fica ainda mais tenso e diz que apenas o nome rugido das profundezas já é o suficiente para deixá-lo assustado. E ao ouvir isso, o professor o lembra que esse é um fenômeno que ocorre uma vez a cada poucos anos. Portanto, eles não precisam ficar preocupados com esse fenômeno acontecer do nada, já que isso é muito improvável de acontecer agora. Olha só, você tá com um protagonista no teu grupo, cara, se tem uma coisa que pode acontecer é merda. E durante o caminho, Ryo tenta acalmar Amon novamente, dizendo que ele precisa realmente dar uma relaxada. E já ao chegar na primeira camada da masmorra, o professor lembra os novatos que ali não tem nenhum monstro, portanto, eles podem explorar o ambiente como bem entender sem se preocupar com nada. Porém, ele pede para os alunos não se afastarem muito da entrada, mas conforme exploram o local, Ryo e Amon sentem uma presença vindo de uma área escura
escura da masmorra, porém Ryo diz que esse monstro está a uma boa distância deles. Dito isso, Ryo decide paralisar a criatura com a sua magia e pede para Amon atacá-lo assim que ele fizer isso. E de repente, o inimigo que lhe sentir a presença decide dar as caras por lá. Nisso, Ryo reconhece a criatura como uma formiga soldado, que no caso é um monstro do compêndio para iniciantes que ele já leu. E de acordo com o livro, Ryo diz que a forma mais simples de lidar com a criatura é atacando a base do pescoço. E tendo explicado isso, Ryo paralisa o monstro com a sua magia e manda Amon continuar o resto do trabalho. E após eles derrotarem o primeiro inimigo da masmorra, Ryo pega a pedra mágica da formiga soldado e deixa o local. E para comemorar a primeira ida deles à masmorra, o professor leva todos os novatos a uma taverna para beber e socializar. Nisso, Eto elogia Ryo e Amon por eles terem derrotado uma formiga soldado logo na primeira vez deles em uma masmorra, porém Amon diz que na verdade ele apenas deu o último golpe, portanto ele dá todo o crédito para Ryo. Mas ouvir ele sendo tão humilde, Ryo diz que eles só venceram porque Amon conseguiu golpear o monstro de forma certeira, portanto ele pede pro garoto não ser tão modesto ao falar de si mesmo. E ouvir isso, Nils diz que eles conseguiram pegar a pedra mágica e para ele só isso que importa no final das contas. Dito isso, ele pergunta o que eles pretendem fazer no dia seguinte e Amon diz que irá voltar para a masmorra, porém ele continua se sentindo inseguro em ir sozinho. E ouvir isso, Ryo o convida para ir até a masmorra com ele, afinal Ryo está pensando em alcançar até a terceira camada da masmorra. E por falar nas camadas da masmorra, Ryo diz ter estranhado o fato da formiga soldado ter aparecido logo na primeira camada, afinal isso não é algo natural de acontecer logo nessa camada inicial. E ouvir isso, Nils confirma o que o Ryo diz e informa que a primeira camada de todas as masmorras costumam ter apenas morcegos e nada mais. E quanto ao Eto, ele diz que passou a ouvir relatos de avistamento de formigas soldados na primeira e segunda camada apenas nesses últimos meses. E nisso, Abel explica que as formigas soldados podem cavar túneis até a primeira camada, portanto, isso explica o porquê delas estarem no local mesmo sem poder. E dito isso, Abel se apresenta para os amigos de Ryo e diz que o garoto, mesmo sendo forte e gentil, tem sérios problemas de personalidade, portanto, Abel pede para que eles sejam compreensíveis com o Ryo. E ouvir isso, Ryo deduz que Abel esteja tentando incitar uma briga desnecessária entre ele e seu grupo. Eu notarem que Abel é um dos membros do grupo Espada Escarlate, todos ficam espantados, e Nils se apresenta como um simples espadachim de nível F que chegou em Lune, portanto, ele se rebaixa totalmente e diz que o verdadeiro herói ali é o próprio Abel, e sendo assim ele pede a honra de apertar a mão dele. E ouvir isso, Abel aperta a mão do garoto, mas pede pro garoto parar com todo aquele exagero ao falar dele. Nisso, Nils promete que dará o seu melhor daqui pra frente, sem exagerar como acabou de fazer. E quanto a Ryo, ele pergunta o que Abel está fazendo naquele lugar tão tarde da noite. Nisso, ele explica que a missão que ele e seu grupo aceitaram irá demorar mais do que o previsto, portanto, eles decidiram voltar para a cidade partindo em direção à missão quando estiver mais próximo da data marcada. E durante a conversa, Lin e Ria aparecem por lá e levam Abel até a guilda para registrar o retorno deles. E já no dia seguinte, Amon e Ryo partem para a masmorra, e após o combate terminar, Ryo diz para Amon que o jeito como ele maneja a espada lembra muito de Abel. E ouvir isso, Amon explica que o estilo de luta que ele usa é o estilo Home, que no caso é uma modalidade de luta que veio da capital real. E durante a conversa, Ryo diz que viajou com Abel por muitos lugares e sempre o via praticando a sua forma logo pela manhã, pois ainda que ele seja um prodígio com a espada, até mesmo ele precisa manter a disciplina. E já em outro dia, Ryo acorda, mas dessa vez vai à biblioteca ao invés da masmorra. E então Ryo compra alguns livros básicos para aprimorar os seus conhecimentos gerais. E ao deixar a biblioteca, Ryo volta a caminhar pelas ruas, até que de repente ele se depara com um eclipse ocorrendo justo nessa hora. E para piorar a situação, Ryo nota o clima do mundo à sua volta ficando diferente e mais assustador. E de repente, uma garota demônio vai até o local e nota Ryo por perto. Nisso, ela decide iniciar um ataque. E quanto a Ryo, ele nota que aquele ser é tão poderoso quanto o Barry e o Grifo, portanto ele sente que a melhor coisa a se fazer seria fugir. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ryo é atacado pela garota, então se defende, reforçando a sua barreira de gelo. E ao ver que Ryo conseguiu se proteger contra seus ataques, a garota demônio fica visivelmente surpresa, mas ao perceber que Ryo possui a roupa do Rei das Fadas, ela começa a entender com quem está lidando, mas ainda assim, ela deixa claro que irá partir Ryo ao meio independentemente de quem ele seja. E durante o combate, Ryo estranha a velocidade do seu oponente, devido à sua alta rapidez, e deduz que ele esteja usando magia de vento para aumentar a sua velocidade, mas em compensação, Ryo consegue acompanhar a alta velocidade do demônio, então acredita que se continuar na defensiva, o demônio não conseguirá matá-lo tão facilmente. E além disso, Ryo nota que os golpes da garota não são tão eficazes quanto os do seu mestre. Dito isso, Ryo atinge a magia de fogo na mão da garota demônio antes que ela pudesse dispará-la, e ao ver o garoto atirando magia tão rapidamente, o demônio o chama de monstro. E quanto a Ryo, ele volta a atacar o seu inimigo com todas suas forças, e durante o combate, ele nota que os machucados da garota estão cicatrizando mais rápido do que ele é capaz de feri-la, e passados-se mais alguns minutos de combate, a garota demônio nota que o tempo que ela tinha para lutar contra Ryo finalmente acabou, e por hora, ela decide que é melhor ir embora. E quanto a ele, Ryo diz que ela já estava demorando, pois ele queria que ela tivesse partido
partido bem antes. E ao ouvir isso, a garota demônio se decepciona com ele, pois achava que Ryo também estivesse se divertindo com aquele combate assim como ela. E durante a conversa, o demônio se apresenta como Leonor Urraca Albuquerque. Em seguida, ela vai embora, mas diz que eles irão lutar novamente. Afinal, a enorme força do garoto chamou a sua atenção e certamente chamará a atenção de outros demônios como ela. Dito isso, ela pede para que ele não seja morto por nenhum outro demônio, pois Leonor quer que ele seja morto pelas suas mãos. E ela já deixa claro que estará ainda mais forte quando eles se encontrarem novamente. E após finalmente se livrar dos demônios, Ryo decide voltar até a biblioteca e comprar mais alguns livros. Enquanto isso, Eto e os outros são emboscados por um grupo de aventureiros. Nisso, Eto reclama com os garotos, dizendo que eles tiveram vantagem ao emboscá-los. E ao ouvir isso, o líder do grupo lembra que os monstros em uma masmorra não costumam avisar quando irão atacar. Portanto, eles deveriam estar mais ligados quando o inimigo se aproxima deles. E de repente, Ryo aparece no local e derruba todos os encrenqueiros. Em seguida, ele lembra o líder do grupo que eles também deveriam tomar cuidado para não serem atacados de surpresa. Dito isso, Ryo pergunta se o garoto irá fugir com o rabo entre as pernas agora que seu time foi todo eliminado. E ao ouvir essa provocação, o garoto decide atacar Ryo, para que assim ele tenha o mínimo de dignidade frente ao que acabou de acontecer. Porém, ele acaba levando a pior, tomando um soco em cheio no estômago. E ao deixar o local, todos vão ao banho em fontes termais. E lá, Ryo conta parcialmente o que aconteceu com ele, mas oculta a parte de que lutou contra um demônio. E após a descoberta de Ryo sobre os demônios daquele mundo no último episódio, os garotos voltam para masmorra e começam a enfrentar um Goblin até que finalmente conseguem derrotá-lo. E após o combate, Amon é curado pela magia de cura básica de Eto, que em seguida comenta com Nils sobre os Goblins arqueiros na quinta camada, algo que para ele gera muita estranheza, pois esses monstros não deveriam estar no local. E quanto a Nils, ele decide dar um basta na missão por hora e voltar para a superfície imediatamente. E ao ouvir isso, Amon fica surpreso, pois achava que eles ainda fossem ficar por mais tempo na masmorra, mas ao vê-lo tão empolgado, Nils o aconselha a não exagerar muito, afinal, ele preza apenas pela sobrevivência do time, e o que vier depois disso é lucro. E no dia seguinte, Ryo se lembra da magia de Leonor que presenciou na noite anterior, e embora o poder dela de fato seja imbatível em termos de velocidade e conjuração, Ryo acredita que os dois estão iguais. Portanto, ele decide começar a focar em fortalecer os seus pontos fracos, afinal, isso é a única coisa que lhe falta para ele ser um aventureiro mais poderoso. E ao se lembrar da aproximação instantânea de Leonor, Ryo deduz que seja magia de vento, então fica com inveja da magia dela, mas logo em seguida, ele nota que não há razão nenhuma em invejar algo que ele não pode ter. Portanto, ele deve pensar em alguma habilidade similar, mas que use uma magia de água. Eu pensar brevemente sobre isso, a primeira habilidade que lhe vem à mente é um jato de água, que no caso é a habilidade que ele já usou dentro da água para emergir, porém ele ainda não testou em terra, e nisso Ryo cria um corredor de gelo com a sua magia de água, e em seguida ele projeta vários jatos de água bem nas suas costas, na intenção de empurrá-lo sobre o corredor de gelo para ganhar velocidade, e assim ele acredita que poderá copiar a habilidade de aproximação instantânea que Leonor fez. Porém, Ryo acaba fracassando ao tentar fazer isso, e então desiste de tentar replicar essa habilidade. Ao invés disso, Ryo decide ir à biblioteca para estudar mais sobre os demônios e a alquimia. Enquanto isso, Lin pega alguns livros de feitiços proibidos, mas não encontra o que busca. No caso, ela estava atrás de uma magia capaz de conjurar uma espessa parede de gelo no ar, ou até mesmo lança de gelo forte para perfurar as defesas de um Wyvern, e como esperado, ela não encontra nada. Nisso, Lin deduz que esse tipo de feitiços que ela está procurando, caso realmente existam, são feitiços originais, portanto, não estariam em um simples livro de feitiços proibidos. E de repente, Lin é interrompida por Sera, que vai ver como ela está depois de muito tempo. Eu ver Lin folheando vários livros à procura de algo, seria estranho esse comportamento da garota, pois ela não costuma ser tão estudiosa assim. Nisso, Lin explica que estava apenas pesquisando algo, mas no fim não encontrou nenhuma informação a respeito disso. E durante a conversa, Lin se lembra que Sera estava fora de Elônia a pedido da capital real, então comenta sobre essa viagem que ela fez. Nisso, Sera diz que já precisará sair a negócios de novo, portanto, ela se despede de Lin vira de costas para ir embora. Enquanto isso, Nils e os outros voltam para a guilda e são recebidos por Nina, que fica surpresa ao ver que eles voltaram mais cedo. Nisso, Eto diz que eles têm um bom motivo para essa volta repentina. No caso, eles encontraram uma pedra mágica misteriosa e suspeitam que seja a pedra mágica dos Goblins arqueiros. E ao ver aquela pedra, Nina confirma as suspeitas do grupo, mas diz que essas pedras não aparecem na quinta camada há anos. E ao ouvir isso, Eto diz que já estava ciente da raridade dessa pedra e por isso eles resolveram voltar logo para a guilda, pois gostariam de deixar todos informados sobre esse achado. Nisso, Nina recolhe a pedra e vai rapidamente até o mestre da guilda para poder deixá-lo por dentro disso também. Mas antes, Nina agradece a preocupação de Nils e os outros por deixá-los informados sobre essa pedra. Eu ficar por dentro do assunto, o mestre da guilda também estranha o fato de haver arqueiros goblins
Phelps na 5ª camada da masmorra e acredita que isso pode ser um sinal de alerta. Ele então pede para Nina convocar o Espada Escarlate e a Brigada Branca, pois ele tem uma oferta a fazer para esses dois grupos. Eu ficar sabendo da convocação, Abel vai o caminho todo reclamando da presença da Brigada Branca no local, porém ao ficar frente a frente com Phelps e seu grupo, Abel mantém a pose. Quanto ao mestre da guilda, ele agradece a presença dos dois grupos em seu escritório. Então o mestre faz uma breve recapitulação do que Nina havia lhe falado sobre o incidente envolvendo os arqueiros goblins na 5ª camada da masmorra, e ao ouvir todas as informações passadas, Abel pergunta qual a porcentagem de certeza que há nessas informações. Nisso, o mestre diz ter 100% de certeza, afinal, os aventureiros que derrotaram o arqueiro goblin voltaram para a guilda com a pedra mágica do monstro após derrotá-lo, e tendo dado certeza da situação, o mestre pede para os grupos Espada Escarlate e Brigada Branca entrarem na masmorra para investigar o ocorrido e verificar se há sinais do rugido das profundezas, pois no caso esse fenômeno ocorre após o crescimento explosivo da população de monstros. Porém, é um evento que costuma ocorrer ao longo dos anos, pois o último rugido das profundezas aconteceu cerca de 10 anos atrás, o que significa que eles podem estar perto de um novo evento do tipo. Afinal, o aparecimento de goblins arqueiros na 5ª camada é um sinal fortíssimo disso. Nisso, o mestre da guilda diz estar disposto a pagar 100 moedas de ouro antecipadamente e mais 200 após concluir a missão, que no caso consiste em apenas verificar como está a masmorra em relação a esse fenômeno. E assim que eles deixarem o local, eles se instalarão nas paredes duplas em uma operação conjunta entre a guilda e os cavaleiros. E ouvir isso, Abel fica espantado com a preocupação do mestre a respeito desse assunto e diz que os preparativos deles estão exageradamente avançados, quase como se estivesse certo de que o fenômeno iria acontecer. E ouvir isso, o mestre lembra que o rugido das profundezas não é algo a se brincar, portanto, se eles estiverem diante desse fenômeno, toda a preparação é bem-vinda. Portanto, eles deverão ir até a masmorra já na manhã seguinte. E ouvirem tudo que o mestre tem a dizer, ambos os grupos aceitam participar da missão passada por ele. E ainda na manhã seguinte, Ryo se levanta cedo para ir até a biblioteca do lado norte, pois ainda pretende aprender mais sobre alquimia e sobre os demônios. E ouvir isso, Amon diz que há uma sala proibida nessa biblioteca do norte, porém, apenas aventureiros nível B ou superior podem ter acesso a essa área da biblioteca. Embora isso possa ser desanimador, Ryos diz que Ryo logo estará qualificado, e assim que chega no local, Ryo nota que a biblioteca do sul é maior do que aquela, porém o ar da biblioteca do norte lhe parece muito diferente. Eu pensar em perguntar para algum atendente onde ficam os livros sobre demônios, Ryo nota que ele seria visto como louco caso fizesse isso. E já na masmorra, todos os aventureiros de ambos os grupos chegam ao local prontos para dar início à missão, mas antes de abrirem a porta da masmorra, Abel sente algo estranho vindo do lado de dentro, então pede para Lin usar o seu feitiço para olhar a primeira camada da masmorra. Ao fazer isso, Lin nota a presença de dezenas de monstros, o que dá a entender que o fenômeno do rugido das profundezas já está em ação. Então, o mestre pede para todos recuarem e avisar os cavaleiros e a guilda sobre o que eles acabaram de descobrir. Enquanto isso, Ryo é abordado por Sera na biblioteca, e ela diz que já estava tendo a sensação de que o encontraria novamente. Dito isso, ela pergunta o que ele está procurando ali. Nisso, ele pensa em perguntar sobre os livros a respeito de demônios, mas acaba deixando isso de lado. E ao invés disso, pergunta onde estão os livros sobre alquimia, pois o objetivo final dele é criar um golem com os conhecimentos que adquirir através desses livros. Ao ouvir isso, Sera pede para ele acompanhá-la, pois ela conhece absolutamente tudo naquela biblioteca. Então, ela leva ele até uma prateleira onde se encontram os livros que ele busca. Enquanto isso, o mestre da guilda e os dois grupos esperam os goblins saírem da masmorra e então começam o ataque para manter o lado norte o mais seguro que conseguirem. E durante o combate, o mestre nota que mesmo tendo a ajuda dos cavaleiros, a luta ainda assim não está muito favorável para eles. Afinal, há mais goblins saindo da masmorra do que combatentes do lado de fora para detê-los. Nisso, o mestre nota que dessa vez os goblins estão em uma quantidade ainda mais absurda, e aos poucos, Abel e sua equipe vão ficando sem flechas para lutar. Porém, os outros aventureiros trazem mais flechas que pegaram em todas as lojas de armas da cidade. E além disso, ele diz que recebeu uma mensagem do mestre da guilda. No caso, ele acredita que há algo ainda maior esperando eles atrás da horda de goblins. Porém, essa criatura ficará para a Espada Escarlate enfrentar. Portanto, Abel já deve ficar de prontidão. Ao receber essa informação, Abel pede para Nils avisar o mestre que ele já está ciente do recado, e de repente, eles notam um silêncio ensurdecedor no local. Os goblins cessam o combate, então eles deduzem que o monstro feroz esteja prestes a aparecer. E nisso, o mestre da guilda manda a Espada Escarlate e a Brigada Branca descer da muralha e partir ao ataque. E ao descerem até o local do combate, eles são surpreendidos por um general goblin. Embora aquela criatura aparente ser o tal monstro que ficou de aparecer, Abel pede para eles manterem a calma e esperarem um pouco. Nisso, outros dois goblins generais vão até o local, o que significa que há um rei atrás deles. Ao entenderem a seriedade da situação, Abel e Phelps decidem pegar um general goblin para cada
Enquanto o terceiro, eles deixam pra Rei e Xena darem conta do monstro. Mas antes do combate, Abel alerta a todos que eles devem acabar com os generais Goblins imediatamente, pois se o rei aparecer antes disso, eles terão sérios problemas para lidar. E já no começo da luta, o Rei Goblin lança uma rajada de ar na direção deles, matando os seus 3 generais antes mesmo deles lutarem, pois o plano do rei era matá-los junto com os generais desde o começo. Porém, Abel e os outros conseguem safar do ataque. Em seguida, começam a atacar o Rei Goblin em conjunto. Enquanto isso, o mestre da guilda fica de longe vendo a luta e torce para que eles consigam vencer o Rei Goblin. Afinal, ele está contando apenas com a Espada Escarlate e a Brigada Branca para acabar com aquela coisa. Nisso, Abel fura o Rei Goblin para distraí-lo. Em seguida, Lin atinge o inimigo com a habilidade de chuva de tiros, derrotando o Rei Goblin na hora. Porém, enquanto eles estão comemorando e o Prota tá se despedindo de Sera na cidade, alguma coisa volta a aparecer no fundo daquela masmorra. E ao se deparar com tanto trabalho, Hug se lamenta e diz que gostaria de estar bebendo com seus amigos também. E ao se lembrar que a masmorra fechará por um mês, Hug deduz que os pesquisadores da capital real irão até lá para entender o que aconteceu. Porém, Hug acredita que o pior, na verdade, ainda está por vir. Enquanto isso, Ryo e os outros comemoram na masmorra o fim do rugido das profundezas, até que de repente, Nils comenta com Ryo sobre o golpe de Abel no Goblin Rei ainda com brilho nos olhos. Em seguida, Lin lança um feitiço que Nils não reconheceu. Então, o Eto informa que o poder em questão se chamava Chuva de Tiros, um dos feitiços de vento mais poderosos. E quanto a Abel, ele diz que essa técnica o ajuda a se esquivar de qualquer ataque à distância, incluindo magia. Nisso, os aventureiros reafirmam o quão incrível Abel foi naquela última batalha. Porém, Abel deixa claro que todos foram muito bem. De repente, Rei e Lin vão ao local. Então, Lin aproveita e pergunta para Ryo se ele realmente é capaz de conjurar uma parede de gelo. E Ryo, por sua vez, a informa ser capaz de levantar uma parede no máximo uns 40 metros para cima. Ao ouvir isso, Lin descobre que os rumores sobre o garoto eram verdade e fica surpresa com isso. Porém, Ryo diz que essa habilidade é muito difícil de dominar, portanto, ele acabou demorando muito tempo para conseguir utilizá-la. Nisso, Lin cochicha para si mesma, dizendo que o normal é as pessoas sequer conseguirem fazer o que ele fez. Então ela pergunta se isso seria algum tipo de feitiço original, mas ao ouvir esse termo, Ryo fica confuso. Nisso, Lin explica que a maioria das magias é invocada por meio de encantamentos existentes, mas em contrapartida, Ryo diz que os encantamentos se resumem à preferência pessoal, portanto, cada um tem o seu estilo. E ao ouvir isso, Lin fica se questionando o que ele quis dizer. E quanto a Nils, ele recomenda eles se apressarem para comer enquanto a comida ainda está quente. Nisso, Ryo segue adiante. Quanto a Abel, ele explica para Lin que Ryo enxerga os encantamentos mágicos como uma simples brincadeira e por isso é capaz de manipulá-los da forma que quiser. E já em outro momento, Eto e os outros notam que não há nenhuma missão na guilda para fazer, pois como a masmorra está fechada, os pedidos pararam. E ao notarem Ryo se aproximando, eles perguntam o que ele está fazendo ali. E Ryo diz que está em busca de um minério que precisa para praticar alquimia, mas esse minério já está totalmente esgotado. E ao ouvir isso, Setor se lembra que ele está falando do minério de cobre mágico, algo que é bem caro. No caso, um simples punhado custa 500 mil florins, que dá cerca de 50 moedas de ouro. E quanto a Nils, ele continua preocupado com a falta de missões na guilda, pois sem isso eles acabam ficando sem recursos e dinheiro. Nisso, Ryo decide contratar os 3 e diz que precisará coletar o minério que usará na alquimia, e para conseguir obtê-los, eles podem ir em uma mina abandonada perto do vilarejo de Rusai, que no caso fica a cerca de meio-dia dali. Dito isso, Ryo promete dar 4 moedas de ouro para cada um deles, mesmo que eles não consigam fazer a coleta. Porém, se eles conseguirem coletar o minério de cobre mágico, ele comprará cada um dos minérios por 25 moedas de ouro, e a única condição dele para a missão é que todos voltem em segurança. E ao ouvir os termos dele, Nils topa na hora, mas pergunta se ele está de acordo em pagar esse valor mesmo. Nisso, Ryo diz que sim, explica que fazendo desse jeito ele gastará 37 moedas de ouro, um preço bem abaixo do que ele pagaria na cidade. E embora a grana para a missão seja boa, Ryo lembra a todos que eles não receberão os créditos pela missão, afinal, eles não a registrarão na guilda. Mas, mesmo ouvindo isso, o trio aceita a missão com um olhar determinado no rosto. E após voltar pro quarto, Ryo ouve um barulho suspeito na janela. E ao conferir o que é, ele vê uma garota sendo assediada por um grupo de cavaleiros. Porém, um aventureiro nota a garota em apuros e manda os cavaleiros pararem com aquilo. Caso contrário, ele irá atacá-los. E ao ver que não terá diálogo, ele bate na mão do cavaleiro e recupera a garota dele. E ao ver o aventureiro tentando impedir de levar a garota, o cavaleiro aponta sua espada para o jovem defensor e se prepara para poder atacá-lo. Mas antes que conseguisse alcançá-lo, o sujeito cai no chão com a perna quebrada e de repente, um homem chamado Phelps aparece no local e começa a gritar com os cavaleiros e os lembra que eles são os cavaleiros do reino, portanto, não devem estar envolvidos naquelas coisas. Ao ouvir isso, um dos cavaleiros se irrita com Phelps e diz que ele é apenas um aventureiro comum e por isso não é capaz de bater de frente com um cavaleiro como ele. Ao ouvir isso, Phelps lembra o cavaleiro que ele continua sendo um nobre do reino
ainda que seja um aventureiro. No caso, ele é o herdeiro da casa Henley, o ex-comandante dos Cavaleiros Reais, e após ter se apresentado mais adequadamente, Phelps manda os cavaleiros pararem de manchar o nome dos Cavaleiros do Reino, e eu acho que essa resolução daí foi meio paia, porque o que os caras iam fazer merecia ali pelo menos um braço fora do corpo, só acho. E tendo resolvido o problema, Phelps se vira para Dan e diz que ele foi muito corajoso ao intervir na ação dos Cavaleiros, afinal, essa é a atitude que ele esperava de um aventureiro de verdade. E após isso, Dan se apressa para levar a garota de volta aos amigos dela, e quanto a Phelps, ele nota Ryo olhando tudo pela janela e diz que já ficou sabendo da magia interessante do garoto, portanto, acredita que ela será muito útil na luta contra o rugido das profundezas. Dito isso, Phelps se despede de Ryo e diz que eles logo irão voltar a se falar. E quanto a Ryo, ele fica sem entender o porquê do filho de um marquês trabalhar como aventureiro, porém, ele deixa isso pra lá e vai até uma taverna onde se encontra com Abel. E ao ver ele se aproximando, Ryo deixa claro que não irá pagar nenhuma refeição pra ele. E ao ouvir isso, Abel diz que não pretendia fazer o novato lhe pagarem nada. E de repente, durante a conversa, Ryo começa a deixar Abel desconfortável, dizendo que ele possivelmente irá ao Distrito do Prazer depois. Nisso, Abel tapa a boca dele e diz que pode ter alguém ouvindo aquela conversa deles. Mas quanto ao Ryo, ele continua com os assuntos relacionados, dizendo que Abel aparente estar pensando muito em alguma garota, mais precisamente a Ria. Ao ouvir isso, Abel o chama de idiota, dizendo que ele está errado, porém Ryo diz que essa reação típica de um colegial já entregou tudo, e já em outro momento, Abel pede para falar algo importante com Ryo e diz que um dos investigadores enviados a Lune é um velho conhecido dele, que por sua vez trouxe Cavaleiros Reais como guardas, mas alguns deles são os caras um tanto problemáticos e que estão saindo por aí fazendo besteiras, portanto, Abel ficou encarregado de ir atrás deles para detê-los, e de repente eles se deparam com um grupo de aventureiros suspeitos. Então, Ryo os derruba e pega uma ferramenta alquímica que os aventureiros soltaram no chão, e quanto a Abel, ele decide levar os aventureiros até a guarda da cidade para que eles sejam investigados. Enquanto isso, o grupo de cavaleiros de Andes decide ir até Phelps para fazê-lo pagar pelo ocorrido daquele dia mais cedo, porém, eles são mortos por Xena instantaneamente. E no dia seguinte, o mestre da guilda recebe os investigadores da masmorra e então se indigna com aquela invasão do seu reino, porém, Clive Staples o lembra que eles receberam a autorização do rei para fazer aquela investigação e diz que eles não podem voltar atrás em relação à reabertura da masmorra, afinal, isso precisa ser feito. E quanto a Hug, ele continua se colocando contra isso e diz que se algo acontecer na cidade de Elone, seus aventureiros e a guilda de aventureiros não serão responsabilizados, pois se eles não puderem fazer esse acordo, a masmorra deverá seguir fechada. E ao ver que não há mais nada que possa ser feito, eles decidem aceitar as condições de Hug. Enquanto isso, uma garota vai até Ryo e diz que precisa visitar a guilda dos aventureiros com urgência. Ao chegar lá, a garota entrega uma carta para os aventureiros e diz que é do professor Hilarion. E nisso, Abel pega a carta para ver do que se trata e diz que o remetente está pedindo apoio com os magos da corte da investigação da masmorra, mas ao ouvir isso, Ryo lembra que a masmorra está fechada, porém Abel diz que os chefões que vieram até a cidade com certeza farão algo a respeito disso, mas ainda assim, Abel fica preocupado com algo. No caso, o motivo pelo qual a masmorra foi fechada décadas atrás foi porque um grupo de nível A foi até o local e nunca retornou dele, e para piorar a situação, esse grupo não era um grupo qualquer de nível A, afinal, o líder era um sobre-humano, beirando a classificação S. Em outras palavras, Abel diz que ninguém sabe como fica a masmorra após o rugido das profundezas. E ouvir tudo que a carta tinha a dizer, Ryo nota que o melhor a se fazer é não se aproximar da masmorra mesmo. Dito isso, Ryo decide ir comer e deixa todos para trás, e quanto a garota que enviou a carta, ela se apresenta para todos como Natalie Schwarzkopf. E ao ouvir esse nome, Lin se lembra que ele pertence à família dos grandes magos de água. E ao ouvir isso, Lin pergunta se ela conhece um feitiço que faz uma parede de gelo à distância. Nisso, Natalie diz desconhecer esse feitiço. E ao ver que Lin continua preocupada com isso, Abel a questiona do porquê. E Lin diz que qualquer mago que ouvisse falar desse feitiço ficaria interessado nele. E quanto a Natalie, ela fica surpresa com essa conversa, pois não sabia da possibilidade de haver uma magia dessas. Nisso, Ria revela que o garoto que estava com Natalie, Ryo, é capaz de usar uma magia assim. E ao ouvir isso, Natalie diz ser difícil de acreditar nela. E quanto a Abel, ele já deixa claro que nenhuma delas deve tentar enfrentar Ryo, ainda que seja de brincadeira. Afinal, ainda que elas lutassem juntas contra o garoto, acabariam perdendo. Portanto, Abel pede para que elas se rendam caso se vejam em um conflito contra ele, pois fazendo isso, é certo de que ele irá poupá-los. E já em outro momento, Abel e seu grupo vão até a masmorra e decidem explorar apenas até a terceira camada. Enquanto isso, o time de Eto volta até Ryo com 2 peças de minério e passados alguns dias, o grupo de Abel segue na masmorra pela 7ª camada e estranhamente notam que não acharam nenhum monstro. Nisso, Abel diz que eles deveriam ir ainda mais fundo na masmorra e nisso, Ria comenta sobre uma teoria a respeito dos monstros do rugido da profundeza. No caso, é dito que eles começam a aparecer na 38ª camada. E quanto a Ryo, ele se encontra numa reunião com aventureiros,
aventureiros, e então interrompe Huggy para perguntar sobre as pedras mágicas encontradas no rugido da profundeza. Isso, Huggy descreve como pedras pálidas. Enquanto isso, os investigadores chegam até uma passagem estranha e se preparam para poder ultrapassá-la, mas assim que eles passam pelo portão, Natalie nota a presença deles desaparecendo. E ao terminar de conferir se todos estão bem, Abel fica mais aliviado, porém Arthur diz que eles aparentemente foram lançados para longe e agora todos se encontram em um lugar desconhecido. Nisso, Clive ordena que todos investiguem a área imediatamente para que eles fiquem cientes do local em que estão, pois conhecendo melhor aquela área, eles poderão tomar um cuidado maior por onde andam. Eu se lembrar da sensação que teve agora há pouco, Clive a descreve como um teletransporte, portanto, eles precisam mais do que nunca descobrir aonde estão. Eu pensar brevemente sobre a situação toda, Clive deduz que aquele portão enorme que eles viram lá atrás tem alguma coisa a ver com o teletransporte que eles sofreram, e embora isso possa ser algo ruim, Clive aproveita o fato de estar de cabeça nessa situação para estudar melhor o mistério do rugido das profundezas, e assim conseguir ficar à frente dos outros pesquisadores que estudam esse mesmo ocorrido, e quem sabe até mesmo se tornar o próximo diretor de pesquisa, o seu cargo mais sonhado. Enquanto ele perde tempo sonhando alto, Niels chama a atenção de Clive para algo atrás dele. Ao se virar para ver o que está acontecendo, Clive se depara com uma horda de monstros misteriosos com aspectos sombrios. Enquanto isso, nada lhe diz aos outros que as leituras do grupo desapareceram, e quando os aventureiros, eles notam que o grupo de Lloyd aparenta estar na 40ª camada da masmorra, mas logo em seguida o sinal some de novo e de repente um homem vai até eles e se apresenta como Christopher Brad, da Universidade de Magia, e pede para falar com o responsável do grupo, pois ele precisa saber se algo incomum aconteceu na masmorra. E ao ouvir isso, o grupo fica receoso em revelar qualquer informação. Nisso, Brad diz entendê-lo, afinal, ele vem de uma organização diferente. Então, antes de pedir informações dele, Brad está disposto a passar as suas primeiro. Então, ele fala que há pouco tempo, as pessoas começaram a desaparecer na masmorra após irem até o local para estudá-la, indo desde aventureiros até simples pesquisadores. Dito isso, Brad pergunta se houve alguma leitura após o desaparecimento dos aventureiros. E ao ouvir isso, Natalie se sente confortável em responder as perguntas dele e diz que eles tiveram sinal por um breve momento vindo da 40ª camada. Eu descobri que eles estão nessa camada, Brad fica incrédulo e diz que no passado os aventureiros chegavam até a 38ª camada, afinal, até mesmo o grupo de nível B tinham dificuldade quando desciam abaixo da 30ª camada, e quanto a um dos aventureiros, ele informa que o grupo Escarlate também desapareceu junto com os pesquisadores. E ao ouvir isso, Brad sugere que eles entrem em contato com o mestre da guilda, pois ele provavelmente virá ao auxílio deles assim que ficar sabendo da gravidade da situação. E assim que a guilda é informada sobre o novo problema com as equipes de aventureiros e de pesquisadores, a recepcionista vai correndo até o mestre da guilda e o informa sobre o desaparecimento das equipes. Portanto, ele deve ir o mais rápido que puder até a entrada da masmorra. E quanto a ele, Huggy fica espantado ao descobrir que o grupo de pesquisa desapareceu e deduz que o grupo de Abel tenha sumido junto. Nisso, Huggy se levanta de sua cadeira rapidamente e diz que irá imediatamente até o local para entender melhor o que aconteceu. Então ele manda todos os funcionários da guilda ficarem de prontidão pro caso dele precisar de reforços. E para agora, Huggy diz que as pessoas de comunicação devem ir até a agência temporária da masmorra. Enquanto isso, Ryo tenta procurar os livros de seu interesse na biblioteca, porém não consegue encontrar a seção exata de onde poderia encontrá-los, até que de repente ele se depara com Sarah e diz que está à procura de livros a respeito de eclipses solares e rugido das profundezas no passado. E ao ouvir isso, Sarah se dispõe a ajudá-la a procurar os tais livros que ele busca e de estar feliz por poder ajudá-la. E no caminho, Sarah se questiona se os rugidos da profundeza realmente têm a ver com os eclipses solares. Nisso, Ryo diz que não tem certeza dessa ligação entre os dois, afinal, ele tem apenas um grande palpite, porém Sarah diz que realmente teve um eclipse solar 2 dias antes desde o último rugido das profundezas. Portanto, ela realmente acredita que esses dois fenômenos devam estar interligados. Sendo assim, Sarah acredita que antes de um rugido das profundezas sempre ocorre um eclipse solar. E ao ver que ela sabe tudo isso, Ryo fica surpreso, porém Sarah afirma que já vinha estudando esse assunto há um bom tempo e por isso sabe de todos esses detalhes. No entanto, ela ainda não sabe o porquê de Ryo está tão interessado nesse assunto também. Portanto, ela pergunta o que ele quer exatamente com isso, e Ryo diz apenas que quer entender melhor o palpite que ele teve em relação aos dois fenômenos e por isso acabou ficando mais curioso do que o normal com essa história. E conforme vai falando com ela, Ryo se lembra que lutou contra um demônio no dia do eclipse, porém ele decide deixar essa informação apenas em sua cabeça por hora. E quanto a ela, Sarah nota ele pensando em algo e começa a encará-lo mais intensamente. Nisso, Ryo começa a desconversar, falando sobre as cores fortes que as pedras mágicas possuem, e ao ver ele claramente tentando mudar de assunto, Sarah diz que irá entrar no joguinho dele, então ele elabora mais o tema cor das pedras mágicas que ele começou.
e diz que a cor das pedras mágicas de criaturas que foram criadas há muito tempo é mais forte. Ao ouvir isso, Ryo confirma a informação e diz que já ouviu essa mesma explicação de um amigo com quem ele viajou, e justamente por ter curiosidade sobre esse assunto, ele quis saber a cor das pedras dos monstros dos refugiados das profundezas. E ouvir isso, Sera pergunta sobre essas pedras, e Ryo diz que elas eram bem pálidas, e durante a conversa, ele pergunta se ela já sabia a cor das pedras, e Sera diz que sim, pois já leu sobre elas em alguns registros. E ao descobrir que há registros de algo tão antigo, Ryo fica espantado, porém Sera diz que por esse registro terem sido mal conservados e feitos de pergaminho, a maioria das bibliotecas não sabem dessa informação. Enquanto isso, Arthur diz a Abel que aquela sensação que ele sentiu é similar ao de um teletransporte que ele teve enquanto estava numa masmorra nos países ocidentais. E quanto a Lin, ela continua confusa quanto à sua localização e pergunta onde eles estão. Nisso, Arthur diz que eles podem estar em outra camada da masmorra ou em um lugar completamente diferente, portanto, nem mesmo ele sabe a localização exata onde eles estão. A única coisa que ele tem certeza é de que eles sofreram um teletransporte. Dito isso, ele pergunta se o detector está funcionando corretamente, e nisso, um outro pesquisador confirma que sim, e diz que provavelmente os analistas da superfície enviaram informações da localização deles. E ao ouvir isso, Lin deduz que alguém esteja indo até eles para poder ajudá-los, mas ao vê-la contente com tão pouco, Arthur diz a ela que eles não deveriam ficar felizes ainda. E ao ouvir isso, Abel deduz que ele esteja incomodado com alguma coisa e pergunta o que há de errado. Nisso, Arthur diz ainda estar incomodado com o lugar onde eles estão, e ele pergunta para Ria se aquele lugar não a lembra de algo. Nisso, ela começa a analisar melhor aquele ambiente e nota que ele se parece com um quadrado de magia sagrada. E ao ouvir isso, Abel se lembra na hora do que ela está falando e explica que esses quadrados de magia sagrada são aqueles que podem ser usados apenas por sumo sacerdote. Sendo assim, ele deduz que tenham sido presos por uma espécie de barreira, mas uma barreira tão grande que eles mal conseguem saber onde estão os seus limites. Nisso, Lin utiliza seus poderes para investigar a área. Ele então descobre que logo à frente deles, a uma distância de cerca de 500 metros, há vários sinais de seres vivos, aproximadamente 1000 pessoas e cerca de 50 criaturas que ela nunca viu. E quanto ao Clive, ela deduz que o garoto e os outros tenham ido para a área também. Portanto, a primeira tarefa deles é se reunirem novamente com o grupo de Clive. Enquanto isso, Hug descobre que os pesquisadores estão na 40ª camada, então nota que será difícil chegar até eles com a velocidade que ele esperaria. E além disso, Brad diz que ele sequer sabe o motivo deles terem desaparecido. E por não entender direito o que está acontecendo, Brad se recusa a mandar os seus subordinados para a masmorra. E ouvir isso, Hug o entende e diz que também não pretende colocar os seus aventureiros em perigo. E enquanto isso, o grupo de Clive é atacado pelas criaturas misteriosas que surgiram do nada. E ao analisar melhor aquelas criaturas, Clive diz que eles são demônios. Afinal, ele leu sobre eles em alguns livros de monstros. E ao ver que a situação é séria, Arthur deixa de lado a parte teórica e começa a organizar os aventureiros para atacar os demônios estrategicamente. Mas durante o combate, Ria nota que os golpes mágicos dos aventureiros não parecem estar funcionando contra os demônios. Nisso, Arthur a corrige, dizendo que isso não é totalmente verdade, pois se 3 aventureiros atacarem ao mesmo tempo, há a possibilidade de romper a barreira dos demônios. E de repente, Abel nota um dos demônios com uma aura muito mais perigosa do que a dos outros, mas o ignora e começa a atacar apenas os demônios mais fracos. E ao voltar a ficar cara a cara com o demônio poderoso, Ria deduz que ele seja um príncipe demônio, afinal, ele possui um olho diferente do outro, uma característica especial de um príncipe demônio, que no caso é uma espécie de demônio que costuma existir 4 de cada vez a cada era, e apenas um deles se torna o rei demônio. E além disso, Ria diz que a criatura é muito poderosa e por isso só pode ser derrotada por um herói. E ao ouvir isso, Abel decide deixar o príncipe demônio por último, e embora eles estejam diante de uma situação desafiadora, Abel pede para Ria ainda não perder as esperanças. E após derrotar os demônios mais fracos, Abel começa a enfrentar o príncipe demônio, e já nos primeiros segundos de combate, ele já fica impressionado com a velocidade do inimigo, ao ponto dele sequer conseguir se imaginar vencendo aquele cara. E quanto a Ria, ela vê todos os feitiços de Abel sendo repelidos pelo príncipe demônio, então começa a ficar preocupada com o andamento do combate. E ao tentar usar a sua habilidade especial, Abel erra os golpes e recebe um ataque direto que o derruba. Em seguida, o príncipe demônio se prepara para dar o seu próximo ataque, mas bem na hora, Ryo é teletransportado ao local e diz que tá ali para poder salvar Abel. E assim que ele vê o tal demônio poderoso, Ryo diz que ele definitivamente não é um príncipe demônio, pois é fraco demais para ser um deles. Dito isso, ele começa a caminhar na direção do demônio poderoso enquanto mata os outros demônios ao redor. Ao ficar cara a cara com o demônio mais poderoso do local, Ryo saca sua espada e se prepara para dar início ao combate. E Natalie então tem uma memória de quando tentava encontrar Ryo, até que de repente ela descobre que ele estava na biblioteca do lado norte. Nisso, a garota vai até ele correndo e ao vê-la naquele estado, Ryo fica assustado e pergunta o que está acontecendo. Ele então explica que Abel e o grupo
grupo dele desapareceram dentro da masmorra. E ao ouvir isso, Ryo cria uma pequena carruagem de gelo e começa a correr em direção à masmorra, enquanto Natalie conversa com ele no caminho, explicando tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. Ao chegar no local, Ryo diz entender toda a situação, porém ele pergunta o porquê dela ter chamado justamente ele para cuidar daquele assunto. Nisso, Natalie diz que a Belle recomendou que ela procurasse Ryo quando precisasse de ajuda com algo, portanto, ela está apenas fazendo o que a Belle lhe sugeriu. E ao ouvir isso, Ryo fica ainda mais empolgado para ir atrás de Abel e de seu grupo, mas assim que entra no local, ele é abordado por dois guardas que explicam que a masmorra está fechada para a entrada de quem quer que seja, porém Ryo passa por eles mesmo assim e faz duas barreiras de gelo impedindo que eles tentem interceptá-lo. E já dentro da masmorra, Ryo se lembra que o tal sinal veio do 40º andar e como ele não está com tempo para subir as camadas uma a uma, Ryo utiliza a habilidade jato abrasivo para chegar na 40ª camada instantaneamente. E já voltando ao presente, Ryo se encontra com o príncipe dos demônios e o desafia para um combate, mas logo no primeiro movimento do inimigo, Ryo desvia do ataque do príncipe, cortando a cabeça dele com apenas um golpe. E diz que Leonor era muito mais rápido do que aquele demônio que ele acabou de enfrentar. E quanto a Abel, ele fica se perguntando o que acabou de acontecer, até que de repente, o demônio pega a própria cabeça com as suas mãos, mostrando que ainda tá longe de morrer. Ao ver isso, Ryo confessa que o monstro realmente é mais forte do que ele imaginava, mas ainda assim, ele deixa claro que um Lorde Demônio é muito mais poderoso do que o príncipe dos demônios, portanto, ele não terá muita dificuldade com aquele combate. E conforme vai falando, Ryo se questiona se o inimigo é capaz de entendê-lo, porém, sendo capaz ou não, Ryo diz estar disposto a golpeá-lo para valer, assim colocando à prova a capacidade de regeneração daquele demônio. Mas, logo após massacrar o príncipe dos demônios com seus golpes, Ryo consegue destruí-lo por completo, após quebrar a pedra mágica dele. Nisso, Abel agradece ele por ter salvado a todos, e quanto a Ryo, ele diz que irá aceitar a gratidão de Abel na forma de um jantar no refeitório. E ao ouvir isso, Abel decide fazer melhor, e diz que irá pagar uma semana de jantares para Ryo. Nisso, o garoto começa a cobrá-lo desde já, e diz que não irá se esquecer dessa promessa que ele fez. E de repente, Arthur vai até ele e se apresenta como conselheiro do escritório de magos reais e agradece a ajuda de Ryo. E quanto a ele, Ryo diz que está feliz por ter conseguido chegar a tempo, mas ao olhar para o lado, ele nota que alguns magos acabaram mortos no combate antes que ele chegasse, e levando isso em consideração, Abel pede para que eles dividam o dinheiro da pedra mágica do demônio com os familiares dos magos mortos. E durante a conversa, Ryo ouve Abel chamando aquelas criaturas de diabos e nota que ele nunca se encontrou com um ser dessa espécie antes. E quanto a Abel, ele explica que esses seres apareciam nas províncias centrais por centenas de anos. E ao ouvir isso, Ryo se lembra que Leonor se reconheceu com uma demônio certa vez, portanto, ele se questiona se existe alguma diferença entre demônios e diabos. E ao ver o garoto muito pensativo, Abel pergunta se há alguma coisa errada. Nisso, Ryo explica que quando desceu no 39º andar, ele sentiu como se houvesse um campo especial, mas essa sensação sumiu em algum momento que ele não se lembra agora. E, além disso, ele diz que ao usar magia para investigar no 39º andar, ele notou algo muito estranho, portanto, ele acredita que seria uma boa voltar no local para investigar isso melhor, pois Ryo acredita que essa coisa estranha que ele notou tenha algo a ver com o que aconteceu ali no 40º andar. E ao ver a pedra mágica dropada pelo diabo, Arthur fica impressionado vendo uma de perto pela primeira vez, pois ainda que ele já tenha enfrentado um diabo antes, ele não chegou a matá-lo. Sendo assim, essa é a primeira vez que ele vê uma pedra daquela na vida. E ao falar mais sobre essa espécie, Arthur diz que os diabos costumam aparecer de repente e de uma forma aleatória que, por sua vez, levou a humanidade a uma certa teoria. No caso, eles acreditam que os diabos possam usar magia espaço-temporal, pois só isso explicaria o fato deles poderem aparecer onde bem entenderem. E de repente, Leonor aparece pelo local. E ao ver ela, Roman manda Leonor ficar parada onde ela está, afinal, eles estão dispostos a matá-la imediatamente. Mas no meio da conversa, ele se refere a ela como o rei dos demônios. E quanto a ele, Roman diz ser o herói que irá acabar com ela. Meu amigo, para com isso, cara. E ao ver que Roman é um herói, Leonor começa a ficar mais animada com ele, pois deduz que ele seja um oponente forte o bastante para entretê-lo ao menos um pouco. Mas com poucos segundos de combate, ela o perfura com a sua espada e diz que enfrentá-lo foi muito mais sem graça do que ela imaginava. E quanto aos amigos de Roman, eles a encaram com um olhar de raiva no rosto. Nisso, Leonor se teletransporta para as costas deles e diz que acabará com cada um que tentar desafiá-la. Portanto, ela aconselha que eles foquem apenas em salvar o herói que agora está agonizando no chão. Enquanto a ela, Leonor diz que está satisfeita por ter conseguido coletar aquela joia do 40º andar. Portanto, ela se dispõe a ir embora, deixando todos vivos. Nisso, os amigos de Roman
Roman tentam impedir a ida dela, pedindo para Leonor permanecer no local, mas durante a conversa ela é chamada novamente de Rei dos Demônios. Então Leonor os corrige, dizendo que ela não possui esse cargo, mas ao ver ela tentando dissimular, uma das amigas de Roman entra no meio da discussão e diz que Leonor é forte demais para não ser o Rei dos Demônios. Ao terminar o diálogo, Leonor se prepara para ir embora, mas antes ela diz que se eles juntarem suas forças, eles provavelmente conseguirão derrotar o Rei dos Demônios, que no caso não é ela. Afinal, eles devem saber que existem até mesmo humanos tão fortes como ela. No caso, Leonor está falando do próprio Ryo, o garoto que ele enfrentou mais cedo. E ao se lembrar dele, Leonor expressa sua vontade de lutar novamente contra o garoto. E contra Roman, ele fica surpreso ao ver que Leonor realmente não é o Rei dos Demônios como eles estavam pensando. E nisso, Leonor aproveita e dá uma dica para Roman. No caso, ela manda ele ficar mais forte rapidamente. E no mínimo, ele deve se tornar o humano mais forte de todos. Afinal, o surgimento de um herói não acontece do dia pra noite. Dito isso, Leonor vai embora e quanto a Abel e seu grupo, eles seguem caminhando para fora da masmorra. Enquanto isso, Ryo finalmente encontra a coisa estranha que ele ficou de investigar. Nisso, Arthur coloca aquela esfera estranha em um saco para levar embora. E no caminho, Abel volta a falar sobre a ajuda que Ryo deu a todos, demonstrando ele estar muito grato por isso. Porém, Ryo lembra que ele já o agradeceu, prometendo lhe dar uma semana de jantar. Mas caso ele realmente queira lhe mostrar mais gratidão ainda, Ryo pede para Abel levar ele até aquela loja de curry que eles haviam comentado dias atrás. E assim, quando todos voltam para a superfície, Hug fica aliviado ao ver que Abel conseguiu voltar em segurança, mas de repente ele se lembra da queixa dos guardas ao Ryo. No caso, eles relataram que o garoto simplesmente passou por ele sem falar nada e entrou na masmorra sem autorização. E ao ver isso, Ryo pede desculpas pela ignorância, porém Arthur o defende, dizendo que eles só foram salvos por conta da aparição de Ryo no último segundo. Dito isso, Arthur chama Hug para conversar de canto e diz que ficou cara a cara com mais de 50 diabos. E ao ouvir todo o relato de Arthur, Hug fica surpreso pelo fato deles terem conseguido voltar vivos, pois com tantos monstros poderosos, a morte deles era praticamente certa. Mas de repente, no meio da conversa, Arthur diz que Ryo também foi capaz de derrotar um príncipe dos demônios, algo que o deixou muito surpreso. Mas embora o garoto impressione por um lado, Ryo o preocupa por outro, pois Arthur acredita que os aristocratas podem acabar se interessando por Ryo quando descobrirem a força dele. Portanto, Arthur diz que eles devem ocultar os registros de tudo que Ryo fizer. E no dia seguinte, Ryo leva seu grupo para poder treinar. E ao ver Nils ficando para trás, ele o manda se esforçar mais. Afinal, ele é um combatente da linha de frente e deve estar sempre em sua melhor forma. E já em outro momento, Ryo se encontra com Sierra em uma taverna, então se senta ao lado dela e pede por um prato de curry. Enquanto conversam, Sierra pergunta onde Ryo mora e ele responde dizendo estar hospedado nos dormitórios da guilda. E após a refeição, eles se preparam para seguir caminhos opostos. Mas antes de ir embora, Ryo diz nunca ver Sierra na guilda direito, mesmo ela sendo uma aventureira. E ao ouvir isso, Sierra diz que recentemente estava trabalhando fora da capital e como ela tem um contrato de longo prazo, Sierra não precisa passar pela guilda. E ao ouvir sobre esse tal contrato dela, Ryo fica ainda mais curioso sobre esse assunto. Nisso, Sierra diz que está atuando como instrutora de esgrima, portanto, ela deixa claro que é muito mais forte do que parece. Dito isso, ela pergunta se ele terá um plano para mais tarde, afinal, ela quer chamá-lo para uma luta simulada. E ainda naquele dia, os dois vão para uma arena de combate. No fim da luta, Ryo acaba derrotado, porém Sierra o parabeniza por ter conseguido se esquivar da maioria dos seus ataques, principalmente pelo fato de ela ter usado magia de vento para aumentar a sua mobilidade. Mas ao ouvir esse elogio, Ryo diz que os ataques dela foram mais impressionantes do que qualquer coisa que ele tenha feito. Porém, Sierra diz que a defesa impenetrável dele também é algo impressionante, portanto, ela pede para ele falar mais sobre as suas habilidades. Isso, Ryo diz apenas que usou as técnicas que aprendeu com o mestre dele, e ao ver que o Rei das Fadas ensinou Ryo a lutar, Sierra fica impressionada. Afinal, o Rei das Fadas, para a maioria das pessoas, está mais por uma lenda do que qualquer outra coisa. E ao deixar a arena, Ryo se encontra com Hug, que ele impõe um trabalho como forma de puni-lo por ele ter passado pelos guardas da masmorra sem permissão. No caso, o destino de Ryo é o White Nash. E ao se encontrar com Ryo, Nils pede ajuda dele com algo urgente e explica que a sua terra natal, o vilarejo de Abali, fez uma solicitação de caça. E embora ele queira aceitar a missão, Nils diz que ela é apenas para Rank D, um nível que ele e seu grupo ainda não tem. Portanto, Nils implora para que Ryo organize um grupo temporário e aceite o pedido por eles. E quanto a Eto, ele diz que o alvo de inimigos que serão enfrentados serão goblins e esqueletos, uma combinação esquisita de inimigos, pois no geral eles não pertencem ao mesmo ambiente. E ao ouvir isso, Ryo fica em silêncio momentaneamente, pois fica feliz em finalmente conseguir ter a oportunidade de ver um esqueleto pessoalmente. Portanto, ele aceita o pedido de Nils com a maior prazer. E ao seguirem até a sala do mestre da guilda, eles são informados que o pedido dessa missão se originou em Kyred, e muitos grupos poderosos já foram até o local da missão no intuito de resolver o problema, mas no fim fracassaram totalmente. E ao ouvir isso, Eto fica sem acreditar que um grupo de Rank D fracassaria em
uma missão aparentemente simples. E nisso, Huggins informa que o problema não eram os inimigos em si, mas sim a falta de cooperação da aldeia com os aventureiros, que além de não ajudá-los, se colocaram contra os aventureiros, dificultando ainda mais o trabalho deles. E ouvir isso, Amon deduz que eles apenas sejam muito hostis com pessoas de fora, porém Nils, por já ter morado no local quando criança, suspeita que esteja acontecendo alguma coisa de errado no local. E quanto a Hug, ele os lembra que não tem como especular muita coisa com base apenas no relatório do grupo de Rank D que foi no local. Portanto, ele pede para que Ryo e seu grupo tomem cuidado, afinal o grupo de aventureiros de Rank E voltou gravemente ferido após se depararem com mais de 30 esqueletos. Mas mesmo dizendo isso, Hug tranquiliza a todos, dizendo que eles podem contar com Eto para qualquer coisa, porém ainda assim, ele pede para o grupo se manter minimamente atento com tudo ao redor quando chegarem no local. E, além disso, Hug lembra a todos que eles ainda terão alguns dias até o trabalho de guarda para o Riff Nash. Portanto, ele pede para que eles tomem cuidado para não ficarem muito feridos. E ouvir isso, Ryo promete fazer o que estiver em seu alcance para proteger os seus amigos. E já ao chegarem no local da missão, Ryo fica surpreso com a velocidade ao qual eles chegaram na região. Nisso concorda com eles, dizendo que eles realmente foram muito mais rápidos do que ele imaginava. Afinal, geralmente, eles levariam o dia inteiro para chegar em Kailid. E quanto a Amon, ele nota que o treino diário da resistência deles realmente fez bastante efeito. E já ao ser visto pelas pessoas da aldeia, Nils é rapidamente reconhecido por um casal que passava por lá. Ao ver isso, Ryo fica aliviado e diz que Nils não foi expulso da aldeia por ser uma pessoa odiada, algo que deixa mais feliz de saber. Mas ao ouvir o garoto dizendo que ele foi expulso da aldeia, Nils o corrige, dizendo que isso nunca aconteceu. Porém, Ryo, para provocá-la ainda mais, diz que ele tem cara de um moleque delinquente que só causava problemas por onde passava. Portanto, Ryo levou isso em consideração para criar a sua teoria de que Nils teria sido expulso da aldeia e que por isso decidiu se tornar aventureiro. E quanto a Nils, ele deixa esse assunto de lado e diz que eles devem ir conversar com o prefeito e com o ancião da aldeia. Dito isso, eles seguem até Bola, um prefeito da aldeia, e assim que o vê, Nils o abraça e apresenta seus amigos para ele. Em seguida, eles dão início à reunião referente à missão que eles ficaram de fazer no local. E ao ver que Nils foi mandado para essa missão, Bolan diz que isso faz total sentido, afinal, por ser um ex-morador dali, Nils conhece os costumes da aldeia mais do que qualquer outro aventureiro. E quanto a Nils, ele comenta sobre a falta de cooperação da aldeia com outro grupo de aventureiros que foi ao local. Então ele pergunta qual o problema que os aldeões veem neles. Nisso, Bolan respira fundo e diz que irá explicar com calma o que exatamente está acontecendo. No caso, todo o problema se iniciou quando eles avistaram os primeiros esqueletos vindo da parte sul da floresta. Então, para controlar aquela calamidade, a aldeia mandou o primeiro grupo em direção ao conflito. Porém, esse grupo levou o duelo para um lugar que não deveria. No caso, eles adentraram a floresta mais fundo no sentido leste, derramando sangue por todo o local. Então, quando o segundo grupo foi ao local, eles foram tratados de forma ríspida pelos aldeões, que imaginavam que eles iriam fazer a mesma lambança que o primeiro grupo fez. E já em outro momento, Et e os outros vão até a casa da família de Nils. Então o Heitor conta um pouco mais sobre o irmão dele e diz que Nils nunca gostou muito de agricultura e por isso tinha o sonho de deixar aquele local assim que completasse a maioridade. Porém, antes que pudesse fazer isso, os pais dele morreram. Então Nils se viu obrigado a cuidar de seus irmãos, o que o impediu de fazer o que ele queria. Quanto a Nils, ele comenta sobre a missão e diz que irá dar uma olhada nos goblins na manhã seguinte. Em seguida, irá atrás dos esqueletos. E dito isso, Nils decide contar a eles duas coisas sobre aquela aldeia, mas antes pede para que eles não contem aquelas informações para mais ninguém. Ele então começa pela primeira informação. No caso, ele comenta sobre a fera guardiã da aldeia que vive na floresta do leste. Ao ouvir isso, Eto diz que já ouviu falar de vilarejos possuindo uma fera guardiã, mas não sabia que esse era o caso daquele vilarejo em que eles estão. E quanto a Ryo, ele fica ainda mais empolgado ao descobrir que é uma fera guardiã no local, pois isso deixa as coisas ainda mais interessantes, como um mundo de fantasia deve ser. Eu ver Ryo pensando demais, Nils chama a atenção dele e nisso, Ryo diz que não estava pensando em nada demais e pede para Nils continuar com o que ele estava falando. Nisso, Nils segue adiante e comenta sobre um tal santuário, mas pede para eles esperarem até o dia seguinte para ouvir sobre isso. E já na próxima manhã, eles vão ao local onde Nils avistou os goblins pela primeira vez. Então ele deduz que haja algum covil de goblins pelo local, ou até mesmo um assentamento por lá. E de repente, Ryo sente uma presença de 10 goblins indo em direção a eles, e diz que os inimigos chegaram ali dentro de 5 minutos. Ao ouvir isso, Nils diz que eles devem matar todos os goblins, com exceção de um. Afinal, eles precisarão seguir esse único goblin para saber aonde fica o covil deles. E ao colocarem o plano em ação, eles conseguem seguir o último goblin até a caverna. Nisso, Eto deduz que ali seja o covil dos goblins que eles estavam procurando. E então Ryo começa a atacar os goblins que estão do lado de fora, só para depois ir para cima dos inimigos de dentro da caverna. E de repente, Nils nota os passos de um ser gigante se aproximando. E então, eles ficam cara a cara com o General Goblin. Nisso, ele alerta a todos que eles não terão nenhuma chance contra aquele inimigo. Porém, Ryo consegue prender o inimigo com a sua
contenção de gelo. Em seguida, o derruba contra o chão. Feito isso, ele pede para Nils finalizar o General Goblin, aproveitando que agora ele já está totalmente mobilizado. E já ao voltarem para a aldeia, eles são recebidos por Naso, a conselheira da aldeia, que também pode ser chamada de anciã. E logo após se apresentar para eles, Naso se vira de costas e diz que precisa ir. E quanto a Ryo, ele continua empolgado a se imaginar lutando contra a fera guardiã dali. Durante o caminho, Eto pergunta para Naso sobre o amuleto no cajado dela e diz que ele é o brasão da deusa Mãe Terra. Nisso, Naso confirma a informação que ele lhe passou e diz que Eto é realmente um sacerdote muito bom e instruído, pois sabe das coisas de que muitos outros sacerdotes da idade dele não sabem. E durante a conversa, Eto informa Ryo sobre a deusa da luz e a deusa Mãe Terra e diz que elas originalmente pertenciam ao panteão dos sete e agora as pessoas presumem que os templos e sacerdotes são da deusa da luz. E quanto às outras seis entidades, Naso diz que elas caíram na obscuridade, mas mesmo assim os anciões daquele vilarejo adoram a deusa Mãe Terra há gerações. E já chegando na terra da fera guardiã, Naso se apresenta para ele e pede para que o monstro saia de seu abrigo. E assim que vê o monstro, Ryo fica decepcionado, pois a fera guardiã não demonstra o menor interesse em lutar com ele. E quanto ao monstro, ele se apresenta para Ryo como Nikusin. E ao ver a fera guardiã dando seu nome para uma pessoa comum, Naso fica espantada, pois essa é a primeira vez que vê o monstro sendo tão cordial com alguém. Nisso, Nikusin explica que o seu nome é muito difícil para os humanos pronunciarem. Realmente, viu? Eu tô falando Nikusin, mas é N-K-U-U-S-I-N. Muito difícil, isso não é normal. E por isso, ele nunca havia dito antes. Porém, como Ryo é um mago poderoso, Nikusin achou que seria de mau tom não compartilhar o seu nome com ele. Afinal, só o fato de estar na presença de Ryo o deixa muito feliz. E ao ver isso, Ryo se lembra que Sera já havia dito que o Rei das Fadas provavelmente gostaria de vê-lo. Nisso, Ryo deduz que alguma característica física dele deva chamar a atenção daquelas coisas. Porém, ele não sabe dizer exatamente o que é. Nisso, Nikusin diz que ao estar do lado de Ryo é como se isso aumentasse sua expectativa de vida em 1000 anos. Portanto, ele diz a Naso que ela lhe trouxe uma excelente visita. E quanto à caçada deles, Nikusin diz que há cerca de 30 inimigos em frente ao santuário e há também um inimigo mais poderoso ao fundo do local. Porém, Nikusin diz que foi ele quem prendeu esse inimigo e só o soltará depois que Ryo e seu grupo derrotarem os outros 30 inimigos no santuário. E já no local, eles derrotam os 30 primeiros esqueletos sem nenhuma dificuldade. Então, seguem até a parte dos fundos do santuário. Nisso, Ryo se depara com um arco-esqueleto. Então, pede para Nikusin soltá-lo quanto antes. Então, Ryo trabalha em conjunto com Nils e os outros e em poucos minutos de combate conseguem derrotar aquele arco-esqueleto, sem muita dificuldade. Mas, ao entrar no santuário, Naso comenta sobre uma tal joia que costumava haver no local. Porém, ela acabou se desfazendo repentinamente. Em seguida, Naso diz que a fera guardiã mencionou algo que ela não conseguiu esquecer até então. No caso, ela disse que a caverna estava recebendo um fluxo de energia de outro lugar e provavelmente o santuário era a fonte disso. E, além do mais, Naso informa que eles já foram atacados por goblins antes. E ao ouvir isso, Ryo deduz que a causa da morte dos pais de Nils deva ter algo a ver com o que Naso está lhe dizendo, pois é capaz que a caverna tenha recebido energia do santuário que, por sua vez, permitiu que ela gerasse goblins sozinha. Nisso, Naso diz que usará sua magia para selar a caverna. E já em outro momento, Nils diz a Ryo que irá morar com Eto em uma casa alugada, então chama ele para ir com eles. Porém, Ryo diz que ainda pensará nisso com mais calma. Enquanto isso, Hug pede para Bel ser o substituto dele no festival de abertura do Porto Ifnash. E durante a viagem, Ryo se depara com Eto e os outros. Nisso, ele descobre que eles estão indo juntos para o White Nash e ainda por cima na mesma missão. Nisso, Ryo confirma com ele se o nome do grupo em que eles estão é o Quarto 10. Então, Nils diz que sim, afinal, nenhum outro nome combinaria mais com eles do que esse. E além disso, Nils diz que esse será o primeiro trabalho do grupo Quarto 10. E quanto ao Eto, ele diz que essa é a primeira vez deles fazendo um trabalho de guarda, porém ele acredita que tendo Ryo por perto, tudo acabará bem. E além disso, Amon lembra que ele está aprendendo várias coisas no seu curso de aventureiro iniciante, portanto ele está bem confiante de si naquela missão. Enquanto a Ryo, ele se lembra que ainda faltam 9 dias para eles chegarem em White Nash. E nisso, Nils diz que esse tempo que eles levarão para chegar no local irá coincidir com o festival que acontece a cada 5 anos no local. E ao ouvir sobre esse tal festival, Ryo fica ainda mais empolgado para chegar no local. E quanto a Nils, ele compartilha da mesma empolgação do garoto. E diz que eles irão aproveitar a festa ao máximo. E já após chegarem na cidade, eles vão direto pro festival e experimentam todos os pratos típicos do local, aproveitando a noite ao máximo. E já no dia seguinte, o vice-comandante do reino recebe a informação de que uma carruagem do reino de Kufares parou na frente deles e aparentemente está com um problema de documentação. Nisso, o guarda que traz a informação se senta na carruagem e pergunta a opinião dele sobre essa excursão que eles estão fazendo. Então, o vice-comandante diz não entender muito bem o que o rei imperial pensa, porém ele duvida muito que o imperador foi ao local apenas para ver o mar.
E ao ouvir isso, o guarda pergunta se ele tem alguma ideia do que possa estar acontecendo. Nisso, o vice-comandante diz que provavelmente o imperador esteja a fim de cuidar de negócios sangrentos com a princesa Fiona. E ao pensar por esse lado, o guarda nota que essa teoria é realmente provável de se concretizar, afinal a princesa Fiona de fato possui um talento mágico incrível, ao ponto até mesmo dela se tornar comandante da divisão de magia da corte ainda aos seus 17 anos. E quanto ao vice-comandante, ele se lembra que o imperador nutre um amor gigantesco pela princesa Fiona, ao ponto de considerá-la até mesmo uma filha, mas ao mesmo tempo, por amá-lo, o vice-comandante acredita que o imperador não quer que Fiona veja uma cena muito grotesca. E ao ouvir isso, o guarda volta a ficar confuso e questiona sobre a real intenção do imperador. Nisso, o vice-comandante deduz que ele esteja planejando expurgar os nobres que se opõem à família imperial. Mas ao ouvir algo tão absurdo quanto isso, o guarda faz uma cara de espanto e pede para ele não lhe falar algo tão assustador. Porém, o vice-comandante o tranquiliza, dizendo que está apenas supondo coisas. Portanto, ele não tem a certeza absoluta sobre o que está dizendo. Mas ainda assim, ele deixa claro que a sua função é proteger a comandante. Portanto, ele precisa ir para aquela missão tendo certeza ou não dos próximos movimentos do imperador. Enquanto isso, os convidados da festa dos nobres notam a presença do príncipe Stan e ficam impressionados com o ar refinado do garoto, pois mesmo sendo muito jovem, ele ainda assim transmite uma enorme aura de respeito e poder. E quanto ao príncipe, ele vai até Fiona e diz estar preocupado com ela, afinal, a garota não é muito acostumada com festas tão movimentadas. Mas ao ver o seu irmão preocupado com ela, Fiona o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar tanto assim. E de repente, no meio da conversa, eles são interrompidos por outros nobres que vão ao local para conversar com Stan. Nisso, ele pede para Fiona voltar aos seus aposentos enquanto ele discute com os outros nobres. Porém, assim que ela chega ao quarto, Fiona simplesmente se joga na cama, não se importando com mais nada. Então, um dos empregados, Mary, a vê nesse estado e assim aconselha a princesa a ter um pouco mais de decoro, pois é isso que se espera de uma nobre como ela. Mas ao ouvir isso, Fiona pede para ela deixá-la em paz, pelo menos por aquele dia. Afinal, ela está exausta de ter que interagir com tantas pessoas tão importantes. Dito isso, ela começa a se rebaixar e afirma que não nasceu para fazer essas coisas. Nisso, Mary tenta levantar um pouco a sua autoestima, dizendo que Fiona é uma excelente espadachim e maga. E embora Mary estivesse tentando consolar ela, Fiona começa a rir de si mesma, pois acha engraçado ver que os dons de uma garota está justamente na espada e feitiços, atributos que costumam ser atribuídos mais aos homens. Enquanto isso, Ryo observa a Belle de longe e nota que ele está sentado nos assentos para convidados especiais. E quanto a Nils, ele repara apenas em Fiona e diz que ela é realmente uma garota muito bonita. Nisso, Eto nota seu amigo reparando demais na garota, então lembra que Fiona é uma princesa imperial, portanto, ela está muito, mas muito mesmo, fora do alcance dele do que a própria Nina. E ao ouvir isso, Nils diz que não estava pensando em ter nada com a garota, mas de repente, Lin e seu grupo se aproximam de Nils e os outros. Nisso, Ryo aproveita essa presença das garotas para perguntar mais sobre a participação do Abel naquele evento. E ao ouvir isso, Ryo explica que Abel foi convidado para substituir o mestre da guilda de Lone, portanto, ele só estará livre no dia seguinte, o dia em que o mestre da guilda chegará na cidade. E quanto a Lin, ela fica reparando no escudo de vento que protege os assentos VIP, e nota que ele é realmente muito poderoso. E quanto a Ito, ele fica impressionado ao descobrir que o escudo é feito de vento, afinal, ele achava que se tratava de um escudo normal. Nisso, Lin comenta sobre um tal tesouro que foi passado pela família do Sr. de Whitefinch. E segundo o que ela ouviu, esse tesouro seria o responsável por projetar aquela barreira de vento. E durante a conversa, Ia assusta a todos, dizendo que qualquer atentado que ocorra contra a família imperial pode despertar uma nova guerra, portanto, eles devem torcer para que nada do tipo aconteça. E quanto a Lin, ela se lembra que a princesa é a comandante da divisão de magia da corte, portanto, ela deduz que o vice-comandante também esteja no local. E ouviu falar sobre esse sujeito, e ele demonstra não saber nada sobre ele. Nisso, Lin diz que ele é simplesmente o orgulho do Império, e é conhecido também como o Mago do Inferno. E só de ouvir essas descrições, Ryo já fica espantado, porém Ria diz que o vice-comandante já foi capaz de incinerar 1000 soldados reais em um único ataque, e também já conseguiu derrotar um Wyvern com apenas um golpe. E ouvir todos esses feitos do vice-comandante, Ito fica assustado e se questiona se isso é realmente verdade. Nisso, Ria diz não ter certeza dessas informações, mas caso isso tudo seja verdade, ela deixa claro que não gostaria de se meter com esse sujeito. E já após a conversa, ambos os grupos se separam para ir curtir o festival, até que de repente, Ryo se esbarra no vice-comandante por acidente, mas no fim, ambos se desculpam e seguem seus caminhos. E durante uma caminhada, o vice-comandante reclama por estar no meio de todas aquelas pessoas, pois não gosta muito de multidões. Sendo assim, ele decide não passar nas barracas para comprar comida para comandante. Mas ao ouvir isso, Jurgen, o servo dele, o apressa pedindo para eles irem logo até as barracas. Enquanto isso, Abel se esbarra em Stan. Em seguida, os dois começam a conversar. Nisso, Abel comenta sobre a princesa Fiona repentinamente. E ao vê-lo falando dela do nada, Stan pergunta se algo nela chamou a atenção dele. E ele, por sua vez, diz que
a presença da comandante no local significa que Lusca, o vice-comandante, também está ali. E ouvir isso, Stan diz que esses assuntos militares já começam a sair da sua alçada, portanto, ele não tem muito o que falar sobre isso. Dito tudo isso, Stan se apressa e deixa Abel para trás, dizendo que tem assuntos importantes a tratar. Enquanto isso, Fiona volta a se jogar na cama cansada e ouvir ela repetindo esse mau hábito, Mary pede novamente para que ela tenha modos. Mas ao ouvir isso, Fiona diz que não tem como Mary saber o quão chato é ficar sentada com pose de princesa enquanto todos olham para ela. E de repente, o vice-comandante, acompanhado de seu servo, entra no quarto da princesa para levar algo para ela comer. Enquanto isso, o grupo de Ryo decide participar de uma competição de tiro ao alvo. E nisso, Abel, sem nenhuma confiança, vai até os alvos e se prepara para disparar as flechas. E nisso, ele acerta em cheio seu primeiro alvo, deixando todos espantados com a sua excelente mira. E ao tentar voltar para seu grupo, Abel encontra Ria no caminho. Nisso, Amon comenta com o restante do grupo que Abel ficou de sair com Ria ainda naquele dia, mas como ele não apareceu para cumprir a sua promessa, isso a deixou furiosa. Portanto, ele decide aproveitar que a encontrou por acaso e sai com ela pela cidade. Enquanto isso, Sera vai até Nina e diz que está à procura de Ryo, um aventureiro de rank D, pois ela quer dizer a ele que achou pistas na biblioteca sobre o que ele queria. Mas ao ver que ela está à procura de Ryo, Nina diz que o garoto está fora a trabalho, portanto, não poderá recebê-la. E ao ouvir isso, Sera aceita a situação numa boa, então se vira de costas para ir embora, porém Nina pede para ela esperar um pouco e diz que na verdade Ryo ficará muitos dias fora a trabalho. Eu descobrir que ele ficará dias fora, Sera faz uma cara de espanto e deixa o local visivelmente decepcionada. Enquanto isso, Ryo observa uma nova competição entre aventureiros prestes a acontecer. Nisso, Ito vê Sasha entre os participantes da competição e fica surpreso ao descobrir que a garota está no mesmo grupo de Dan. E ao dar início à competição, os aventureiros são colocados para dirigir barcos em uma corrida e o objetivo é alcançar a linha de chegada sem ser derrubado do barco pelo seu oponente. Enquanto a Jurgen, ele vê Fiona comendo doces, então começa a dar uma bronca nela, mandando a garota cuidar mais da sua dieta para manter a forma que uma comandante deve ter. E já quanto à competição, ela segue com os aventureiros tentando derrubar uns aos outros, até que de repente a competição acaba. Em seguida, Hug vai até Ryo para falar sobre Henshotter, um navio especial e diferente de todos os outros. Nisso, ele explica que para mover o barco é necessário usar a combinação de pedra mágica com alquimia, e após a conversa, o grupo vai até uma loja de armas. Nisso, Eto pede pro atendente uma besta que ele possa usar para cobrir os seus amigos em média distância. E ouvir o pedido dele com atenção, o atendente entrega a besta perfeita para Eto. E já ao cair a noite, Abel é colocado no posto de representante de Lune mais uma vez, pois Hug já teve que voltar para o reino, e durante uma conversa com Stan, Abel é interrompido pela própria Fiona, e nisso, Stan aproveita a oportunidade para apresentar a irmã dele para Abel. Enquanto isso, os servos notam que o tesouro já não está mais canalizando o humano, o que significa que a barreira de vento logo será desfeita, e assim que a barreira some, o castelo começa a ser atacado. E nisso, ao ver seu mestre forjando uma espada, Oscar fica curioso com o trabalho e pede para ajudá-lo. Nisso, o garoto pega a marreta e começa a forjar a espada, dando várias batidas até cansar. Então o garoto nota que seu mestre já está trabalhando ali desde cedo, e então começa a elogiar a resistência e disciplina dele. E ao ouvir isso, o mestre diz que fazer coisas de qualidade requer persistência e muito esforço. E ao deixar a forja, Oscar volta para casa e encontra sua mãe fazendo a comida. Nisso, o garoto decide ajudá-la com a tarefa acender na fornalha, e no dia seguinte, Oscar volta até a forja e fica impressionado ao ver as espadas que o seu mestre fez. E de repente, o pai do garoto vai até o local e pergunta se seu filho está sendo útil no trabalho. Nisso, o mestre diz que sim, afinal o progresso da forja ficou ainda mais eficiente desde que Oscar passou a controlar o calor do fogo. Dito isso, o mestre decide dar uma espada ao garoto, mas antes pergunta se Sna se opõe a isso. E Sna, por sua vez, fica sem entender nada, porém o mestre explica para ele dizendo que Oscar já tem 6 anos e está treinando esgrima, portanto, já está mais do que na hora de ter a sua própria espada. Além do mais, ele deixa claro que aquela espada é mais leve que o normal, já que Oscar ainda é uma criança. Ao seguir para casa, Sna mata um porco gigante na frente do seu filho, deixando o garoto levemente assustado. Ao cair a noite, Sna e os outros preparam o porco para que todos possam celebrar mais aquela caçada. Durante a refeição, um homem vai até Sna e diz que logo mais um grupo de bandidos irá atacar o local. E embora isso pareça algo simples de resolver, o sujeito informa que esse tal grupo é de cerca de 50 homens, o que deixa a situação mais delicada. E ao ouvir isso, Sna nota que a situação é realmente preocupante, mas ao mesmo tempo, ele diz que eles estão sem tempo para correr do confronto, e além disso, eles sequer teriam um local para fugir, portanto, a única opção que lhe resta é enfrentar o inimigo de frente. E ao chegar o momento do confronto, Sna manda Oscar e os outros se esconderem na casa de Sho, mas ao ver isso, Oscar fica preocupado com o pai dele e pergunta o que ele fará. Nisso, Sna diz que irá se encontrar com Haza e enfrentar os inimigos até que a
aldeia esteja totalmente segura novamente. E para tranquilizar ainda mais o garoto, Snow lembra que ele tem uma das espadas que o mestre de Oscar fez. Portanto, Snow garante que sairá dessa batalha vitorioso. E antes de partir, Snow pede para Oscar cuidar da mãe dele durante a sua ausência. E o garoto, por sua vez, balança a cabeça positivamente. Enquanto isso, um dos bandidos invade a casa de Oscar. Em seguida, começa a ir para cima da mãe do garoto, que por sua vez tenta se defender com uma lança. Porém, o bandido consegue se desvencilhar dela e lhe acerta um golpe em cheio, matando a mãe de Oscar na hora. Ao ver isso, o garoto simplesmente surta e ataca o sujeito com a sua magia de fogo. Em seguida, ele tenta atacar o inimigo com a sua espada. No entanto, o bandido consegue derrubá-lo e diz que é uma pena que uma bela espada como aquela esteja na mão de um garoto indefeso. E durante o combate, Sna aparece no local e consegue proteger Oscar, mas ao olhar para frente, ele vê a sua esposa morta no chão e com uma expressão de terror no olhar, nota que acabou chegando tarde demais para salvar toda a sua família. Nisso, ele é tomado pela ira e começa a atacar o bandido, que por sua vez se defende de cada um dos ataques de Sna sem nenhuma dificuldade. Em seguida, o bandido consegue matá-lo perfurando o coração de Sna com a sua espada, mas ao ver essa cena, Oscar se sente impotente e acredita que será o próximo a ser morto. Mas nesse exato momento, um outro homem vai ao local para chamá-lo para ir embora e se dirige ao bandido como Boscona. Nisso, Boscona diz que ainda está muito cedo para eles irem embora, afinal, ele ainda tem algo importante a fazer naquela casa. E ouvir isso, Post diz para ele andar logo, afinal, os lobos estão sendo atraídos pelos cheiros de sangue, portanto, eles logo estarão no local. Enquanto isso, o mestre de Oscar vai até a casa dele na esperança de encontrar o garoto e a sua família vivos, mas ao abrir a porta, ele se depara com uma cena aterrorizante, pois Oscar é o único sobrevivente daquela tragédia. Ele então vai até o garoto para ver como ele está e diz que há uma matilha de lobos no local, portanto, eles precisam fugir dali o quanto antes. Nisso, Oscar começa a chorar, falando que seus pais acabaram de morrer na frente dele. Sendo assim, ele acredita que deve morrer ali também, mas ao ver isso, o mestre dele o manda parar com aquilo e diz que ele deve viver. Porém, Oscar se mantém firme na ideia de morrer ali, afinal ele não vê mais propósito para poder estar vivo. E quanto ao mestre, ele diz que os pais do garoto queriam que ele continuasse vivo, portanto, em respeito a essa vontade de seus pais, Oscar deve fazer o máximo que estiver ao seu alcance para continuar vivendo. E de repente, o mestre ouve um barulho lá de fora e ao conferir o que é, ele se depara com uma matilha de lobos diante dos seus olhos. Nisso, ele manda Oscar ir para o rio, pois lá ele não será atacado pelos lobos, já que eles não suportam a água. E ao ouvir isso, Oscar fica receoso em abandonar seu mestre para trás, mas assim que nota os lobos avançando para cima deles, Oscar decide finalmente obedecer a ordem de seu mestre e começa a correr em direção ao rio, mas durante o caminho, Oscar acaba sendo encurralado por alguns lobos, e isso faz cair na correnteza do rio, e já ao amanhecer, ele acorda em um local totalmente desconhecido, até que de repente é abordado por um senhor, que diz a ele que Oscar foi encontrado por um dos aldeões largado na beira do rio. Dito isso, o senhor se apresenta como Luke Rocto, mas diz que o garoto pode apenas chamá-lo de ancião. Ele então diz a Oscar que ele passou por uma grande provação, pois com certeza qualquer outra pessoa em seu lugar já teria morrido. E ao ouvir isso, Oscar começa a chorar, e quanto a Luke, ele se lembra sobre uma lenda a respeito de pessoas com cabelos ruivos. No caso, é dito que o cabelo ruivo é um símbolo da afeição do Deus do Fogo por aquela pessoa que possui aquele cabelo. Sendo assim, Oscar, por ter o cabelo dessa cor, provavelmente deve ter recebido a bênção do Deus do Fogo. Dito isso, Luke deduz que o destino tem unido aquele garoto a ele por algum motivo. E quanto ao Oscar, ele diz ao ancião que está sem um lugar para ir atualmente, portanto, ele pede para morar no local. E ao ouvir isso, Luke diz que para morar naquela mansão é esperado que ele receba uma educação elevada. Portanto, ele diz ao Oscar que eles iniciarão os estudos dele assim que o garoto se recuperar de seus ferimentos. E ao ouvir isso, Oscar diz que gostaria de aprender a lutar com uma espada, pois ele quer ficar cada vez mais forte. Enquanto isso, Abel fica admirado com a decoração do palácio, até que de repente, o nobre à frente dele pede para eles voltarem o foco para a reunião. E ao ouvir isso, Abel diz que o mestre da guilda já resolveu tudo que tinha para resolver se o assunto for negócios. Porém, o nobre diz que o teor daquela reunião é sobre o curso introdutório para aventureiros que o reino de Lune possui. No caso, ele gostaria de implementar algo parecido no reino Ifnesh. E ao ouvir isso, Abel entende o interesse do nobre por esse curso, afinal, graças a esse conhecimento, a taxa de sobrevivência de novatos em masmorras aumentou drasticamente. E mesmo ele já tendo conversado com o Hug sobre o acesso aos materiais de Elone e também sobre a escolha de instrutor para o curso, ainda há algo que ele quer discutir. No caso, o nobre quer que alguns dos instrutores façam o curso em Elone, afinal, isso ajudará eles a ver como o curso é administrado, e como o curso é realmente importante, o nobre quer que o seu reino tenha acesso a esse conhecimento da melhor forma possível, sem margem para erros. Enquanto isso, Jurgen pergunta se o vice-comandante irá comer algo, e Lusca diz que não, pois irá esperar a princesa voltar. Afinal, se ele precisar se movimentar, será mais fácil fazer isso caso Lusca esteja com o estômago vazio.
E nisso explicam que o local da festa no jardim é protegido por uma barreira mágica de vento, portanto, ele pode ficar tranquilo quando um possível ataque que eles possam vir a sofrer. E ao ver isso, Lusca torce para que realmente nada aconteça, mas ainda assim, ele pretende continuar atento. E ao ver isso, Jurgen diz que Lusca é muito super protetor quando o assunto é a princesa, e de repente, Fiona é surpreendida por um ataque surpresa no reino, e então começa a procurar pelo irmão dele. Ao encontrá-lo, Fiona nota ele já machucado e decide usar a sua magia de curar nele ao máximo, porém Abel pede para ela dar uma controlada na quantidade de mana que gasta com ele, afinal, ela precisa conservar o máximo de mana que ela puder. E ao ouvir isso, Fiona começa a olhar para os lados à procura de um lugar seguro, onde eles possam ficar. Nisso, ela encontra o local afastado do caos e decide levar Abel até lá. E já afastado de todo esse caos, Abel analisa melhor a situação e nota que nenhuma pessoa deixou a mansão exceto os atacantes. Nisso, ele deduz que os inimigos tenham conseguido bloquear a propriedade. Ele então pede para Fiona entrar em contato com os cavaleiros que trouxeram ela até aquela cidade. E embora ela possa fazer isso, Fiona diz que isso acabará revelando a posição deles. Porém, Abel a lembra que eles não têm mais nenhuma opção no momento, portanto precisam fazer qualquer coisa que estiver ao seu alcance. E ao ouvir isso, Fiona nota que ele está certo, e então se apressa para mandar um sinal aos cavaleiros. E assim que eles chegam ao local, Abel nota que tanto ele quanto Fiona eram os alvos do ataque desde o começo, portanto, ele a manda não ter pena de nenhum deles, e eles devem matar os inimigos um a um. E durante o ataque, Abel ouve o encantamento de um feiticeiro poderoso, então pede para Fiona colocar uma barreira neles o mais rápido possível. E ao ouvir isso, Fiona consegue fazer uma barreira no último segundo, salvando a todos. Enquanto isso, Lusca e os outros vão até o local. Então ele manda os seus subordinados procurarem pela princesa imediatamente, e com poucos minutos de procura, Lusca encontra Fiona sendo atingida por um ataque inimigo. E nisso ele se apressa para poder salvá-la, mas enquanto isso, Nils e seu grupo avistam uma luz vindo do horizonte, até que de repente, eles notam que se trata de uma pessoa voando. No caso, a princesa Fiona, e de repente um grupo de bandidos vai até o local atrás da princesa, mas Nils e seu grupo começam o embate contra os bandidos e conseguem matá-los. Em seguida, Lusca vai até o local, ofegante à procura da princesa. E então Abel corre pela cidade em chamas e se preocupa com a cena que vê, até que de repente ele nota o príncipe se tem ferido. Enquanto isso, Ryo vê aqueles fogos estourando no céu e se lembra que naquele mundo não existe pólvoras. Portanto, ele deduz que esses fogos no céu tenham sido causados por magia. E voltando ao Oscar, ele confunde Eta e seu grupo com bandidos e manda eles novamente se afastarem da princesa Fiona, pois ela não é do tipo de pessoa que deve ser tocada por escórias como eles. Nisso, Eto tenta atacar Jurgen com a sua magia, mas recebe o efeito rebote de Oscar, que em seguida volta a mandar eles se afastarem da princesa. Porém, Nils diz que eles jamais obedecerão um cara suspeito como Jurgen, e ao ver que Eta e seu grupo não irão ceder a princesa por bem, Oscar segue os atacando, mas no meio do combate, Ryo aparece por lá e cria uma barreira de gelo protegendo seus amigos. E ao ver que eles estão feridos, Ryo se irrita e pergunta ao Oscar o que ele fez com seus amigos, mas ao invés de respondê-lo, Oscar continua pedindo para eles se afastarem da Fiona. Dito isso, ele tenta atacá-los novamente, porém Ryo continua atrapalhando. Nisso, Oscar decide que irá matar Ryo antes dos outros, e contra Ryo, ele recebe todos os ataques que Oscar teria que desferir. Em seguida, ele decide passar a atacá-los também. Nisso, Oscar vê Ryo todo cheio de mar e o manda parar com aquela arrogância, e durante o combate, eles são interrompidos por Abel, que manda os dois pararem com aquele confronto imediatamente. Mas ao ver isso, Ryo diz que ninguém chamou Abel para aquela conversa. Além disso, Ryo deixa claro que não vê problemas em congelar Abel caso ele o atrapalhe em seu combate. E nisso, Abel decide deixar a conversa com Ryo de lado momentaneamente e começa a conversar com Oscar, dizendo que é o representante do mestre da guilda de Lone. Em seguida, Abel informa que as 4 pessoas que Jurgen está enfrentando não tem nada a ver com o ataque à cidade, afinal, eles são simples aventureiros. E ao ver isso, Oscar começa a entender melhor as coisas, e Abel, por sua vez, diz que Oscar está certo em agir daquela forma, afinal, agir com preocupação quando se trata da princesa é apenas a função natural dele. E quanto a Ryo, ele pergunta se Abel já disse o que tinha a dizer, afinal, ele quer continuar com o combate até matar Oscar. E ao ver isso, Abel fica em choque, pois não esperava que Ryo tomasse uma atitude tão drástica quanto essa. Porém, Ryo explica que uma atitude drástica quanto a que Oscar cometeu necessita de uma punição à altura, afinal, ele não pode machucar os seus amigos e sair sem a devida punição de seus atos. E durante a conversa, Ryo instiga o ódio de Oscar, dizendo que irá congelar ele antes mesmo que ele possa chegar até Fiona. E ao ouvir isso, Oscar volta a atacar Ryo com as suas chamas, porém o garoto lança jatos de água em cada uma de suas chamas, apagando todas elas. E ao ver todos os seus ataques interceptados,
interceptados, Oscar se irrita com a situação, enquanto Ryo, ele confessa que o seu oponente é impressionante para um humano, mas ainda assim diz que Oscar parece ter alcançado seu limite, e nisso, Ryo pergunta se já pode matá-lo. Nisso, Abel chama ele de idiota e diz que obviamente matar Oscar não é uma opção viável, afinal, eles estão no meio de um incidente internacional que por sua vez pode desencadear uma guerra entre nações. Ao se virar para falar com Oscar, Abel revela que foi enviado até o local pelo príncipe Sten justamente para proteger a princesa Fiona, portanto, ele se questiona do motivo de toda aquela confusão desnecessária. Ao voltar a falar com Ryo, Abel diz entender a raiva dele, afinal, Oscar estava atacando seus inimigos, porém ele ainda assim pede para Ryo guardar a sua espada para que eles possam evitar um mal maior. Mas ao ouvir isso, Ryo segue firme em sua decisão e diz que Abel também não recuaria caso alguém fizesse algum mal para Ria, porém Abel o desmente, dizendo que acabaria recuando, afinal, a última coisa que ele quer é uma guerra entre o reino e o império, e mesmo ouvindo isso dele, Ryo diz que falar é muito fácil. Sendo assim, o garoto volta a atacar Oscar, mas Abel fica na frente do ataque, impedindo que Ryo prosseguisse com aquela batalha. Nisso, Ryo pergunta o porquê dele não ter se esquivado de seu golpe, e Abel responde dizendo que não quer ver uma guerra tendo início por causa do garoto, e se for preciso morrer para evitar isso, Abel diz estar disposto a sacrificar sua vida. Eu ver a enorme vontade de seu amigo em descontinuar aquela luta, Ryo decide acatar o pedido dele, então diz que irá recolher a sua espada em respeito a Abel. Em seguida, pede para Abel levar a princesa até Oscar, e já em outro momento, Eto descobre que foi curada pela magia de Ria, e então começa a venerá-la ainda mais, dizendo que ela realmente é uma deusa, como dizem ser. E quanto a Ryo, ele diz estar feliz em ver todos seus amigos se sentindo bem, mas no meio disso tudo, Abel vai até ele e diz que as coisas não estão totalmente bem como ele acha. Nisso, Ryo olha para Abel e vê ele com uma aparência bem mais cansada que o normal. Então Abel revela que teve alguns problemas extras depois do embate contra Oscar. E ao ouvir isso, Ryo deduz que eles possam sofrer alguma punição pelo que fizeram, porém Abel diz que eles não chegarão a esse ponto, afinal, ele conseguiu explicar toda a situação para Stan e Fiona. E além disso, Oscar também fez um pedido de desculpas pelo que fez Eto e seu grupo passar. Sendo assim, o ocorrido do dia anterior foi interpretado como um mal-entendido mútuo. E ao ouvir isso, Amon fica mais aliviado, pois achava que acabaria perdendo suas licenças de aventureiro, e quanto a Ryo, ele fica feliz em ver que Oscar se desculpou pelo que fez com seus amigos, e já ao ver Ryo tão despreocupada após ter quase causado uma guerra, Abel fica impressionado com a frieza do garoto, e embora eles tenham dado sorte nesse aspecto, Abel diz que um bom número de pessoas morreram no jardim, portanto, eles terão algumas questões diplomáticas a resolver. E ao ver isso, Ryo acredita que Abel possa acabar sendo responsabilizado por estar no local na hora do embate entre Oscar e ele não ter feito nada, porém Abel diz não ter culpa pelo que rolou, afinal, quando ele chegou no local, o caos já estava totalmente instaurado, e tendo dito isso, Abel se lembra que Fiona gostaria de agradecer eles três por terem salvado ela de se espatifar no chão, e além disso, Abel diz que provavelmente eles receberão uma recompensa por tê-la salvado. Enquanto isso, Sera, a garota da biblioteca, fica pensando em Ryo e se questiona de quando irá ver ele novamente, até que do nada, ela acaba vendo ele em uma taverna aleatória pela cidade, então se senta ao lado de Ryo para conversar com ele, e após deixarem o local, eles vão até um local conhecido por ser a biblioteca proibida, e durante o caminho, Sera diz que normalmente aquele lugar que eles estão indo só aceitam aventureiros de rank B no mínimo, porém ela conseguiu uma exceção especial para eles, afinal, ela gostaria de mostrar algo pro garoto. Nisso, Ryo presta atenção no livro que ela tá segurando e nota que é sobre alquimia, sendo assim, ele decide começar a trabalhar em suas anotações, copiando o conteúdo do livro que ela pegou para ele, mas ao ouvir isso, a garota informa que não dará para copiar o livro usando transcrever, afinal o livro é feito com pele de cordeiro, e ao ver ela mencionando algo como a transcrição, ele pergunta mais sobre isso e descobre que é uma magia que o permite transcrever tudo que está escrito em um papel, e quanto a Sera, ela nota que Ryo não sabia dessas informações, então fica surpresa com ele, pois ao mesmo tempo que ele sabe coisas surpreendentes, Ryo demonstra não ter conhecimento de coisas básicas, e já após terminar de escrever o livro à mão, Ryo volta a falar com a garota e diz ter uma coisa que ele vem se perguntando há tempos. No caso, ele diz ter notado que Sera fica muito tempo na biblioteca, portanto, Ryo acredita que o custo dela por estar sempre no local deve ser altíssimo, porém Sera diz que por trabalhar na mansão do senhor, eles não cobram nenhuma taxa dela. Ao ouvir isso, Ryo fica com inveja dela, porém Sera deixa claro que também pagava a biblioteca no início, mas acabou sendo poupada disso posteriormente. E já durante a conversa, Sera diz que gostaria de levar Ryo até um amigo transcritor dela para que ele pudesse ver o feitiço na frente dele, e quanto a Ryo, ele fica viajando durante a conversa, se questionando sobre a real idade de Sera. Nisso, a garota nota ele pensativo e deduz que ele estivesse pensando em algo inapropriado, e quanto a ele, Ryo fica apreensivo ao ver que ela conseguiu adivinhar o que ele estava pensando, afinal, Sera responde a pergunta que ele fez na sua mente a respeito da idade dela, e no caso, Sera diz ter 200 anos. Eu ver isso, Ryo fica surpreso e diz que não faz muito sentido ela continuar sendo tão bonita, mesmo já tendo essa idade, e assim que houve esse elogio repentino dele,
Sarah fica desconcertada e diz que é muito embaraçoso ser elogiada tão do nada. E após essa cantada repentina, eles continuam seguindo a viagem e eles vão até o local onde se encontra o amigo transcritor dela. Porém, eles são recebidos por Abel, que pergunta o que eles estão fazendo ali juntos. Nisso, Ryo responde dizendo que Sarah pra ele é como se fosse uma professora. E após uma breve conversa entre os dois, Abel decide ir embora. Então, Ryo se apressa para entrar no local, porém Sarah pede para conversar com ele antes. No caso, ela pede para Ryo começar a falar com ela de um jeito informal, assim como ele fez com Abel agora há pouco. E já em outro dia, Ryo se senta para conversar com Abel e diz que gostaria de pedir uma ajuda a ele no lugar de um jantar. No caso, ele quer que Abel o ajude a encontrar uma casa grande, pois como Ryo irá estudar alquimia e morar sozinho, ele precisa de um local apropriado para o seu novo estilo de vida. Mas ao tentar comprar a primeira casa, Ryo é impedido, pois não pode comprar a propriedade de um nobre caso tenha um status inferior. E nisso, o corretor sugere uma outra casa para o garoto, que também atende às expectativas dele, porém a casa fica fora da cidade. Mas mesmo com esse empecilho, Ryo decide ver a casa ainda assim. E após a vistoria, o corretor passa os valores da casa e nisso, Ryo aceita rapidamente ficar com o imóvel, pois acredita que já viu o suficiente dele. Pô, Ryo, eu te entendo, eu tô doido pra ir pra uma casa longe da cidade, eu não aguento mais o Rio de Janeiro, eu já não aguento, galera, eu não aguento. Então, se você também não tá aguentando ficar sem o último episódio, deixa o like, se inscreve que eu vou trazer pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!